Bem-vindos ao episódio 18 da Bancada Jovem. Estou hoje acompanhado pelos meus dois companheiros de bancada habituais, já os vou apresentar, Duarte Amaral e Francisco Menezes, e outro grande garotão que é um bocadinho mais desconhecido aqui da praça, mas chama-se Nuno Picado. E malta, bem-vindos ao episódio 18, como nós costumamos fazer, agradecemos ao Alfredo Fumaças, que é sempre quem nos corta os vídeos, mas desta vez há de ser o Nuno, mas também queremos deixar uma palavra ao Alfredo. E vamos a isso, um episódio especial, finalmente a dar a cara como nós queríamos e estamos muito contentes por isso. Se calhar fazer aqui uma apresentação inicial, começar pelo meu companheiro Francisco Menezes, apresenta-te aí à malta, já me vou também apresentar. Olá malta, queria agradecer em primeiro lugar ao Benfica Independente por podermos dar a cara neste belo parque que também descobrimos que existia. Sou o sócio número 89.314, sócio desde 2009. Quem me fez sócio foi o meu pai, com quem vou sempre ao Estádio da Luz, e é isso. Passo a bola aqui ao nosso colega Duarte Amaral para ele também se poder apresentar. Olá malta, eu sou o Duarte, mas o menos conhecido. Sou o sócio 84.625, sócio desde 2008, também fui feito sócio pelo meu pai. Ainda temos Red Pass juntos e assim continuará por largos anos. E pronto, agradecer também ao Benfica Independente, ao Nuno, por podermos fazer este projeto, podemos finalmente gravar em vídeo e dar a nossa cara a conhecer aqui às pessoas no YouTube e portanto pronto para mais um episódio. É isso, malta, e por final apresentar-me, eu sou o Duarte Chastre, sócio 37.948, desde que nasci, tive a sorte que o meu pai fez-me sócio desde que eu nasci, no dia que nasci, e é isso, queríamos também falar-vos um bocadinho, aos que não conhecem ainda, já vamos no episódio 18, mas é a primeira vez em vídeo, sobre este projeto da Bancada Jovem. Foi uma ideia que tivemos os três, de ter um espaço mais jovem, com ideias diferentes no fundo, e queríamos sempre que fosse dentro do Benfica Independente e estamos muito contentes de fazer parte do projeto. E a ideia é partilharmos, agora mais semanalmente, agora temos falhado um bocadinho desde o final da época, mas pronto, mais semanalmente falar os nossos desabafos benfiquistas, e também tem sido bom ver o apoio que vocês têm dado nas redes sociais e etc, mesmo ao vivo, e portanto é um prazer, estamos a gostar muito deste projeto e sempre com o apoio do Benfica Independente, como eu estava a dizer, e agora a apresentar o nosso convidado de hoje do programa, que é o Nuno Picado. Também já Ninguém dispensa apresentações, mas pronto. É o menos conhecido dos quatro. Exatamente. Mas pronto, é um orgulho estar aqui com o Nuno e vamos debater um bocadinho a atualidade benfiquista. Sim, primeiro vamos baixar as expectativas, porque não é orgulho de nada, não, nós somos todos do Benfica e portanto eu sou mais um adepto como todos os outros. Depois, eu queria que vocês deixassem nos comentários quantos de vocês é que imaginavam que um jovem como o Duarte tinha bigode. Essa é a segunda coisa que eu quero dizer. E a terceira é que acho que posso falar em nome do Benfica Independente, que é um orgulho também ter um bocadinho de malta diferente. E diferente não somos todos do Benfica, mas mais jovens, não é? Malta um bocadinho, não da idade, porque eu comecei a ir à bola sozinho com os 16 anos, mas quando comecei mesmo a viver a coisa a sério, se calhar foi mais ou menos do que a idade que vocês têm, e portanto se me tivessem dado um espaço na altura para não existia. Claro. Eu sou tão velho que na altura nem sequer existia Facebook, não existia nada dessas coisas. E portanto acho que do nosso ponto de vista é muito interessante ter-vos também a benficar, como diz o Alberto, Miguel. E pronto, acho que dazem uma perspectiva diferente e uma visão diferente, e acho que também faz falta. É isso, malta. Então acho que pronto, é inevitável falarmos um bocadinho deste último acontecimento do fim de semana, benfiquista, que foi as duas Assembleias Gerais, e fazemos assim um rescaldo. O Nuno, o Duarte e eu estivemos presentes, o Francisco não conseguiu, e portanto, mas também vai dar os seus contributos, seguramente. O Francisco tem que levantar a perna. Tem que levantar a perna, exato, para mostrarmos também. Partido, infelizmente. Ali aparece, Um dos... É o nosso futebolista. Exatamente. Mas pronto, fazemos um rescaldozinho das nossas opiniões, do que é que se passou, e se calhar começo pelo Duarte. Perguntar-te um bocadinho, no fundo, o que é que achaste, quais é que eram as tuas expectativas à chegada, e o que é que sentiste do panorama geral da Assembleia Geral, tocares um bocadinho no que tu quiseres, mas também especialmente perguntar-te um bocado o que é que foi a tua opinião sobre a postura do Rui Costa, que eu, sinceramente, pessoalmente, acho que foi a vez que o vi mais abalado enquanto presidente e em algumas intervenções mais nervoso e sem se saber justificar. Sim. Eu achava sempre que ia ser um dia à Benfica, ou seja, uma Assembleia Geral ao sábado, finalmente podemos ter espaço e tempo para falar sobre o clube, debater e sobretudo estar com pessoas benfiquistas, lá está, o que nós estamos a fazer aqui, poder fazer
a um sábado e não uma sexta-feira à noite ou uma quinta-feira à noite, onde nós nas últimas até tínhamos ido, mas chegamos lá e aquilo, muita malta já trabalha, o Francisco já trabalha, mas eu e o Eduardo ainda não. E portanto temos tempo e a disponibilidade total, mas a maioria das pessoas não tem e tem que sair do dia de trabalho. Portanto, a um sábado foi muito bom poder estar com as pessoas todas e ver caras novas, conhecer caras que só conhecia através da internet e através do YouTube e de vídeos, e rever outras, grandes benfiquistas amigos. E portanto logo à partida já esperava um dia muito bom e um dia onde podíamos desfrutar do benfiquismo. Mas ao mesmo tempo também já esperava que ia ser um dia de muita contestação, ou seja, nós sabemos que nas Assembleias Gerais, quando as coisas estão piores, geralmente quem tem maior adesão são as pessoas que não estão felizes com o que está a acontecer. É mais a chamada oposição? Eu não digo oposição porque acho que não há bem uma oposição, ou seja, nós somos todos do Benfica, queremos todos que o Benfica ganhe. E portanto acho que são pessoas que estão um bocadinho mais descontentes e que querem demonstrar e tentar, se calhar, explicar à direção quais são as coisas que veem que estão menos bem e o que é que fariam diferente para termos sucesso. Portanto, não acho que seja uma oposição, são pessoas que veem as coisas de outra forma. Mas já estava à espera disso e foi o que aconteceu. Ou seja, nós vimos que ao longo do dia, acho que falaram aí 70 e tal pessoas, ou 60 e tal, e foram maioritariamente só pessoas a criticar e a dizer o que é que viam que podia ser feito melhor. Quanto ao Rui Costa, eu acho que nunca tinha visto o presidente Rui Costa tão desamparado, sobretudo, e eu toquei isso também um bocadinho, eu acho sobretudo quando as coisas saem do futebol. Se falámos de futebol e falámos do Grimaldo, porque é que não renovámos, falámos do Jurasek, que foi uma má contratação, sente-se 100% à vontade e tem as justificações todas. Nota-se isso. E percebe-se que está dentro dos assuntos. Quando falamos sobre auditorias, ou a saída do Luís Mendes, ou estatutos, tudo o que seja um bocadinho fora da órbita do futebol, o Presidente parece ou que não sabe, ou que não domina os temas, ou que tem ali uma espécie de... não é guião, mas é algumas frases que foram estudadas e que depois repete até à exaustão. Sim, nota-se quando sai da linha, ou seja, do discurso delineado. Sim, sobretudo, aquilo fica eu acho que foi sobretudo o tema para mim que me tocou mais foi a auditoria, onde a auditoria é pura e simplesmente apresentada 24 horas antes para se dizer na Assembleia Geral que a auditoria foi apresentada. Não houve mais nenhuma razão e eles não explicaram sequer quais são as consequências que tiram da auditoria, que processos internos é que mudaram, o que é que vão fazer diferente. Nem uma apresentação da própria auditoria foi feita, porque podia ter sido feita pelo próprio Rui Costa ou pelo Silvio Cervão, que na altura é o vice-presidente que estava mais por dentro do assunto e que disse há um ano Já estava feito. que ela já estava feita e pronta a ser entregue. essa história estava depois feita. Não tinham detectado nada. Nada, não, mas pronto, isso é a conclusão que eles dizem, não houve nenhuma ilegalidade, ninguém a usou. própria auditora diz Sim. isso de forma assim um bocadinho, percebe-se que eles estão ali com falta, nota-se Exato. evidentemente. Chegaram Sim. a essa conclusão, sabes lá como. Sim, eu entendo que aquilo possa não configurar crimes ali que Porque eles estejam, não mas têm que fazer juízos de valor, a auditoria tem só são que- Não práticas têm nem que... podem, não é? Exato, São sim. auditores, não são. E são práticas que... Depois também é daquelas coisas que, desculpa, se não fosse, a não ser que eles apanhassem uma arma, tipo a deitar fumo ainda, eles não se iam atravessar. Exato. Claro que não. Mesmo a questão das comissões, ou seja, é guidelines da FIFA e não é Sim, uma coisa... as comissões, ou seja, isto só para também explicar se calhar às pessoas que às vezes não sabem, não é ilegal pagar uma comissão e pagar muito mais do que está acima da guideline. Pode ser imoral e talvez um bocadinho estúpido pagar comissões de 400 mil euros por um jogador que jogava no sub-19 da Académica. Elusivo para o Benfica. E, portanto, agora, mas nesse aspecto, isto só para dizer e para passar a palavra, nesse aspecto na auditoria eu acho que ele estava completamente, só sabia dizer que a auditoria foi apresentada, foi há 24 horas porque nos foi entregue na semana passada e, portanto, a auditoria está feita. E vocês só criticam porque agora não é a auditoria, é outras coisas. Quando nós queríamos é que o Presidente venha e os Vice-Presidentes venham e expliquem, olha, foi isto que foi encontrado, isto mudou, isto vai ser feito diferente e agora, a partir de agora isto não volta a acontecer. Continuamos sem muitas respostas. Concordo contigo, mas passando ao Nuno, que eu te queria fazer... Deixa só Francisco. Está bem, vou passar primeiro, depois vamos Vocês aos, primeiro os da casa. vamos aos mais velhos, então depois já... Tem simpatia. É isso. Mas olha, Francisco, perguntar-te, sei que viste de fora, mas calhar também pode ser bom, uma visão diferente. O que é que sentiste do que depois acompanhaste e conseguiste ver no fundo da... Oi, aqui uma mosca para se juntar à festa. O que é que sentiste desta Assembleia Geral, deste fim de semana e deste sábado à Benfica, que eu acho que como o Eduardo estava a dizer, e muitos sócios referiram, acho que era por demais evidente que quando se fizesse uma Assembleia Geral ao sábado ia existir a adesão que houve. No fundo, o que é que achas de... O que é que estas Assembleias Gerais mostram do estado atual do clube? Isso era uma coisa que já esperavas, que não esperavas?
como é que vês as decisões que lá foram tomadas e pronto, e no fundo a frustração dos sócios, que acho que foi evidente. Claro. Então, em primeiro lugar, queria mostrar o meu desagrado por não ter podido ir, porque pá, tinha uma despedida de solteiro já marcada há imenso tempo e queria muito Prioridades. ir. Garotões, olha. Mas neste momento me tenho sem nunca ter ido a uma Assembleia Geral, que é uma coisa que me envergonha imenso como benfiquista, mas sou completamente transparente em relação a isso. A perspectiva de quem viu de fora é uma perspectiva muito geral, mas que confirma um bocado aquilo que temos vindo a falar também na bancada jovem e que temos sentido enquanto benfiquistas ao longo do ano, que é que o presidente Rui Costa não é um líder assim tão bem preparado e que começa a merecer alguma desconfiança por parte dos adeptos. Em primeiro lugar, porque o futebol correu mal. E acho que quando o futebol corre mal, claro, o Rui Costa vai-se logo muito abaixo, porque à partida é a única área que ele domina. Em segundo lugar, porque ele demonstra uma impreparação para falar sobre outros temas. Como vocês estavam há bocado a dizer, do que me disseram do discurso do Rui Costa também me pareceu um bocado ir para aí, do que eu tenho ouvido do Rui Costa, dá-me sempre essa sensação. E desculpa interromper, mas mesmo no futebol, por exemplo, ele diz uma parte que é, depois a bola até fez assim um headline, que parecia que era a gozar com ele, que era a dizer, iremos ter mais Jurasecs no futuro, ou seja, eu sinto sempre que o discurso da malta lá, obviamente que se falha, enquanto decisor no futebol, falha-se sempre, Claro. mas o discurso dele é um bocadinho sempre fatalista, como eu acho que é desta direção e deste status quo no geral, que é, ou seja, pronto, nós vamos falhar e toda a gente falha e pronto, e se acham que isto foi só no Benfica, não, é uma coisa um bocado geral e portanto... Sim, isso é um pouco galvanizador. Exato, isto está um para bocado... canto. Sim. Ou seja, isso é uma coisa que já toda a gente sabe e que não é preciso ser dita. Nós precisamos de um líder que nos puxe para cima. E eu acho que ao Rui Costa está um bocadinho a faltar isso. E uma coisa que ele não tem, que eu acho que, por exemplo, eu acho que o Vieira tinha, que é típico dos líderes, é uma firmeza, é uma capacidade de impor ordem na casa. Ou seja, tu sentes que ele é presidente, mas que ele, se calhar, de certa forma, Ou seja, há outros lá que mandam mais do que ele. Exatamente. Isso do Vieira, tanto para o bem como para o mal. Ou seja, é uma pessoa Sim. que... Posso fazer-vos uma pergunta, pegando Podes. nisso que ele está a dizer? Claro. Vocês acham que o Luís Chico Vieira teria lançado a auditoria na véspera da Assembleia? Acho que não havia auditoria. Nós não havia auditoria, sim. Mas imaginando que... Não. Geria os tempos muito melhor, que é bom da perspectiva do Vieira, mal para nós sócios, porque não teríamos acesso à informação, mas nisso aí o Vieira geria tudo, passou bem. Mas, e Eduardo, não... sabes o que é que eu acho? Eu acho que, por exemplo, imaginemos que ele lançava, depois a defesa dele da situação na era Assembleia mais Geral forte. era completamente diferente e ele, que é uma coisa que eu acho que nem eles estão a ter a capacidade e já tiveram e quem está lá dentro não está a ter a capacidade, que é construir uma narrativa. Ou seja, o que eu senti na Assembleia Geral é que não havia nenhum spin-off montado Sim. para justificar aquilo. E Aquilo foi tão... era tão Então- evidente, então- claro, nem Mas dá. tu achas que o Vieira teria lançado a coisa? E na véspera? Acho que não. E tu? Eu acho também não, acho que lá está. Tu achas Isso sim? seria melhor? Eu também acho que não. Aliás, Ok, tenho quase ok, certeza sim, que não. sim, E vocês acham que isso seria melhor ou pior do que fazer o que o Rui Costa fez? Ele estava a falar, eu não quero interromper. Não, mas Eu acho que é Sim, sim, sim. É- Não, eu acho que é pior para o clube. é muito pior para o clube, ou seja, claro que é muito mais transparente o Rui Costa lançar antes. Eu acho que o problema é lançar sem explicar e sem dar uma... Você está preparado para Sem estar preparado para dizer, olha, Vai isto agarrar a bola. foi o que nos deram, agora vamos fazer... O Vieira lançaria, salvo erro, no dia a seguir a sermos campeões. Exato. Que ainda Não, está isso aí à toda a meia-noite gente e meia. ressaca, ainda ninguém lê, ninguém O sabe problema o é que se este passou, ano e foi não feito. fomos, não é? Mas pronto. Mas mesmo, por exemplo, se é verdade aquilo que o Silvio Servan disse no ano passado, que já estava pronto, ele disse isso já foi em setembro ou foi... Eu acho que foi em setembro foi de em 2023. Não Acho sei, eu. pois. Mas de qualquer forma, pronto, já tivesse, aí seria uma altura onde mesmo, pronto, a nível de timing era muito melhor para a própria direção, ou seja, porque se ia escamotear aquilo, mas seria ainda com uma tolerância muito maior. Agora, como o Eduardo estava a dizer, aquela questão de, porque o argumento no fundo do Rui Costa era, nós lançámos o dia antes, o que é que vocês diriam se fosse 3 semanas a seguir? E a questão é, pronto, se fosse 3 semanas a seguir era uma vergonha, pronto, obviamente. É um bocadinho essa a minha interpretação, mas se calhar agora, passando ao Nuno em tom de pergunta, o que eu estava... Mas calhar ainda não acabou. Mas, Eu nem queria Francisco, cortar o Só, fio. Acaba, peço Pronto, desculpa. só rematar, porque estava a falar deste ponto da firmeza, mas calhar rematando num ponto mais positivo, acho que também foi uma grande demonstração de benfiquismo. Acho que está muita gente a ir à AG e eu sinto que da malta da nossa idade, e se calhar Completamente, a é uma bancada loucura. jovem contribuiu 0,1% para isso, e espero que sim. Esperemos que sim. Sinto que há mais conhecimento destes temas, do associativismo do Benfica, e que se está a desmistificar que o ir para o Benfica e que estar nestes temas, nestes painéis e falar destes assuntos é uma coisa mais de velhos.
Acho que isso é uma coisa boa. Não, e notas claramente, eu acho que nós os três estivemos lá, ou seja, se calhar a média de idades era muito mais baixa do que uma Assembleia Geral normal, não sei, Nuno, era um bocadinho por aí que eu te ia perguntar, ou seja, o que eu tinha pensado era, tu que já estás cá há mais tempo e já viveste outros momentos do Benfica e o famoso Vietnã, que nós só ouvimos mais no... Pronto, Eu no Vietnã também era puto, era mais novo que você. Eras mais puto, pois é isso, mas ou seja, do que, pronto, estás mais próximo do que se passou nessa altura e viveste se calhar naqueles anos até ao, não sei, que ano é que tu começaste mais ou menos a acompanhar assim, lembras-te da época? Foi quando comecei a ir mesmo quando Sim, tinha tipo, a 16 acompanhar, anos. assim como... Tinha 16 anos, foi em 96 ou 97. Pronto, ou seja, isso é a última época que nós ganhamos a taça, não é? Nesse ano, aquela... Aquela do João Pinto ao Sporting, não é? Exato, pronto. Exatamente, eu comecei a ir a ver a bola depois do Very Light. Exato, ou seja, apanhaste ali depois 8 ou 9 anos, é que o Benfica não é campeão. E o que eu te ia perguntar um bocado é, muitas vezes, eu sinto que a direção usa imensíssimo, muitas vezes em discussões ou conversas entre benfiquistas, nós temos que ter um bocado mais calma, porque se vocês tivessem vivido aquilo que aconteceu nesse período, o que se passa agora não é nada. E, portanto, queria-te perguntar um bocado, a nível de sensação de benfiquismo e de viver o Benfica e de estado do clube e direção e sócios, o que é que sentes entre esse momento, que foi talvez o momento mais baixo a nível desportivo do Benfica, e agora? O que é que sentes assim Eu já tive a oportunidade de dizer isto várias vezes. Estranhamente eu sentia-me, mas também pode ter a ver com a idade e pode ter a ver um bocadinho com a nostalgia que vem com a idade. Ok. Porque eu sinto que isto não é só com o Benfica. Eu agora começo a gostar mais de coisas que... Pá, sinto-me nostálgico quando vejo o Top Gun, o original, não, percebes? Ok, eu lembro-me... Claro, isso é um efeito psicológico Até nós clássico. temos com Oliver e Benji. Há um romantismo em relação E àquilo que já... associas momentos àquilo. Pessoas que sim, estavam sim. vivas que hoje já não estão. Portanto, há todos esse tipo Claro. de coisas agarradas. Mas havia uma coisa engraçada. Na altura eu sentia-me muito mais próximo do Benfica do que sinto hoje. E eu começo a ficar verdadeiramente preocupado com isso porque... Epá, hoje chega um ponta de lança novo para o Benfica e eu não tive interesse. Fica igual, nós comentamos isso no nosso grupo, ok. Não tive interesse nenhum em procurar, em pesquisar, em seguir aviões, entusiasmo zero. E isso preocupa-me. Mas há uma comparação engraçada a fazer. Com o Benfica que havia na altura e o Benfica que é de hoje, que o Benfica de hoje é muito melhor, na comparação possível, em tudo, né? Aquele Benfica na altura era mesmo uma desgraça. Há muito mais gente no estádio hoje em dia do que havia de antes, o que é estranho, porque romantiza-se um bocadinho a ideia do estádio antigo. 120 mil e tal. A minha experiência, quando eu estava quase sempre às moscas. E moscas é o quê? Tipo 15 mil pessoas? Epá, pai. Pois. Ok. Pá, isso é uma Sim, loucura. nós o que vemos é sempre aqueles vídeos do Benfica Marselha ou assim, que é sempre aquilo, parece que está a transbordar. Assim... Mas foi o quê? Foi a febre da televisão? Diz que também isso. Não, mas aquilo, no futebol português passou por uma crise de público nessa altura, quando os jogos começaram todos a ser transmitidos, quando apareceu o Sport TV. Não foi só o Benfica, o Sporting também tinha pouca gente, o Porto também. Os estádios acho que mirraram todos um bocadinho, porque as pessoas de repente podiam estar no conforto da sua casa em vez de... E mesmo há 10 anos não tínhamos... E os estádios eram todos abertos, era É chuva, isso, era é que os frio, estádios não tinham muitas condições. não tinha nada a ver. Isso também conta muito. Portanto, o Benfica é um clube incomparavelmente melhor em muitas coisas hoje do que era na altura, e acho que sobre isso não pode haver dúvida nenhuma se gosta-se do Vieira ou não se gosta do Vieira, por uma coisa acho que não tem nada a ver com a outra. Claro. Mas, do ponto de vista do associativismo, eu tenho a ideia que na altura, por exemplo, lembro-me de uma assembleia com o Vale Azevedo, aliás uma, não, várias, com o pavilhão antigo, número 1, pinha, meu, mas é que as pessoas já apareceu aí umas outras. imagens que tu não vês chão. É Nada, só exatamente. pessoas. Caraças. E não havia mobilização na internet, não havia podcast para mobilizar as pessoas, não havia nada disso, as pessoas apareciam. É quando o Benfica precisava, vinha gente de todo lado. Claro. E o Benfica tinha muito isso nessa altura, e isso foi morrendo ao longo dos tempos. Essa força dos sócios foi morrendo ao longo dos tempos, muito também por aquilo que foi a comunicação que foi sendo feita, não é? Deixa estar, confia. Não, isto olha para isto, olha a obra, está tudo bem, não. E de repente passámos de ter assembleias sempre concorridas e muito preenchidas, não estavam sempre cheias, isso era nos momentos mais quentes, mas era a vida associativa do clube era muito forte. Para saem 150 pessoas nas assembleias e ao ponto de os estatutos foram mudados. De se passarem estatutos em 2010, que deviam estar lá Acho que eram 200 100 pessoas, Sim, ou 200, pois. assim desse género. E provavelmente ninguém soube sequer dos pormenores, ninguém soube da importância daquilo, ninguém soube, porque era assim. Portanto, é um bocado estranho, Por um lado tinhas um clube nas lonas, não é?
Mas tinhas mais... Mas tinhas uma vida associativa e as pessoas a querer participar mais, e hoje em dia tens um clube mais poderoso. Sim, a nível de Hoje em dia, estrutura. hoje em dia as pessoas finalmente acordaram e já temos assembleias mais preenchidas. Sim, Mas durante muito tempo, há 15 anos, as pessoas simplesmente demitiam-se de viver Mas isso sabes que eu acho que... a sua vida como sócio do Benfica. Claro, sabes que eu acho que isso é das principais... eu já escrevi isso, já não E isso sei. também é o onde, legado do mas- Vieira. Era exatamente isso que eu ia dizer. Essa obra é o legado do Vieira. Completamente. Isto também é. Era literalmente isso que eu ia dizer, que era o dos principais legados e piores do Vieira no Benfica foi fazer com que os sócios adormecessem, e isso nós também acho que temos culpa, mas é principalmente promover essa cultura que tu estavas a dizer de afastamento e de aqui há uma elite que decide... Eram os papagaios, não é? Exatamente, e é uma Qualquer elite... pessoa que aparecesse era o papagaio. Porque eu acho... E ninguém quer ser um papagaio. Porque, por exemplo, exatamente. Porque, por exemplo, o Vieira promoveu muito uma coisa que é... ele até dizia, eu lembro-me uma frase que ele disse na altura das eleições de 2020, que foi para mim surreal, que é: não é uma eleição qualquer que vai decidir o meu sucessor. E basicamente... E o excesso de democracia. E o excesso de democracia, exatamente. A democracia há mais neste Democracia há mundo. mais. Mas essas frases para mim dizem tudo, porque no fundo é tu teres um líder de um clube como o Benfica, que literalmente teve o mérito, com muitas aspas, de conseguir que as pessoas se esquecessem do legado sempre que existiu de participação e de democracia no clube, porque o Benfica sempre foi. Por exemplo, estavas a falar dessa Assembleia Geral, houve uma também que eu uma vez li sobre isso e acho que foi espetacular, que foi, acho que em 79, que quando os sócios decidiram que se podiam jogar jogadores estrangeiros. E acho que aquilo foi uma discussão espetacular e sempre fez parte da vida do clube e mesmo a questão de, por exemplo, nós muitas vezes somos associados ou erradamente ao clube da ditadura, quando é completamente o contrário, sempre tivemos tolerância e respeito, eleições democráticas no clube, e isso foi dos grandes legados dele, é fazer com que, ao contrário do que ele diz... Moldou o Benfica um bocado àquilo que ele queria. Sim. Não é? Exatamente, que é, ele dizia que agora não podemos deixar o Benfica nas mãos dos elitistas e etc. Mas ele é que criou uma elite de poder, que pronto, infelizmente ainda se traduz em muitas pessoas na direção do Rui Costa, que são os únicos, eu chamo assim, iluminados, que podem estar à frente do clube. E isso parece-me que é uma tristeza, porque cada pessoa nova que aparece, seja, por exemplo, o João Noronha Lopes, seja ao servir o Benfica, e era uma das coisas que eu queria falar hoje, que fez e continua a fazer um trabalho espetacular, porque a verdade é que todas as questões processuais, eles são muito fortes, todas as pessoas ali dedicam muitas horas ao Benfica, quer seja em internet, quer seja mesmo lá na Assembleia Geral, com a questão, por exemplo, eles na Assembleia Geral, Sim, o requerimento que fizeram. para o voto físico, e a verdade é que eles pressionam muito o Fernando Seara, que fez com que ele tivesse uma atitude um bocadinho E nunca diferente vou só ver a democracia. do que tem tido. E portanto é isso, é um bocadinho a grande vitória que esses associados do Servir o Benfica, e não só, e todos temos tido com isso. Mas continuando, se calhar... O que é que tu sentiste? Agora fala lá tu. O que é que... O que é que tu sentiste Pois em falar do- ali no palanque? Quem te chama o novo Vamos João falar Neves, sobre- Não do chamo nada. associativismo. Pá, é que eu sou, e isto tem alguma graça porque eu sou, pronto, sempre fui uma pessoa extrovertida, ou pelo menos considero-me, mas aquilo, pronto, ir ao palanque, e depois o Duarte pode falar um bocadinho sobre isso, é uma sensação diferente, porque por mais que uma pessoa imagine a sensação de estar lá à frente e de olhar para as pessoas todas, aquilo, quando se sobe na altura da verdade, é sempre um bocadinho intimidante. A barriga dá ali uma volta. Exatamente. Não, mas basicamente, tem Não sido... foi a tua primeira vez, pois não? Não foi a minha primeira vez, e já na primeira, pronto, tinha sentido, pronto, a questão das pessoas se galvanizarem, mas nesta aqui ou seja, pronto, fiz um discurso, de facto foi um discurso que veio da alma, pá, emocional, que eu escrevo sempre assim, e é assim que eu vejo o Benfica. E o que eu penso é, quando estava a escrever o meu discurso, pronto, eu tive uma primeira parte em que falei e já se falou muito por aqui, em vários fóruns, de questões que eu acho que têm sido nefastas para o clube, como a questão da presença do Nuno Costa, e falámos também no outro dia no rescaldo que se fez aqui no Benfica Independente, mas eu pensei, o que é que eu queria, o que é que eu acho importante, porque eu já sabia que muita gente ia falar das questões pronto, as perguntas e o que é que se anda a passar no clube. E o que eu acho é que, o que eu achei eu gostava de fazer um apelo aos sócios, porque no fundo, como o Nuno estava a dizer e como nós estamos a dizer aqui, no fundo é esse Benfica que os nossos pais e os nossos avós nos transmitiram e que é esse Benfica que nós acreditamos. E portanto, tentar lembrar às pessoas que podemos ter um Benfica diferente e com os nossos valores e ser igualmente triunfantes. Mas pronto, para responder à tua pergunta, pá, foi espetacular, porque eu saí de lá e voltei às escadas e
pá, e estava tudo a aplaudir e aquilo é uma sensação que ficas com uma adrenalina pico de adrenalina. inacreditável e depois começar a receber coisas do Twitter, malta a identificar-me e depois pus o meu texto, pá, e recebi imensas mensagens e só posso agradecer porque não sinto que as mereça, mas pá, só fiz um bocadinho o meu papel enquanto benfiquista, pá, mas pronto, agradeço imenso à malta. Não há cá João Neves nenhum, é o coletivo que interessa. Não quer ser o próximo João Neves, Citando- quer ser o próximo Barchester. Exato. Não, mas pronto, para rematar um bocadinho este assunto da AG, porque também já foi muito abordado, mas perguntar depois... Deixa-me só depois Diz. dizer uma coisa, mas isso só porque do ir falar e não ir, e nós até estávamos a falar em off, de falar e não falar. Isto só também uma mensagem mais para as pessoas e as pessoas como eu, que se calhar são mais introvertidas. Ou seja, não pensem que nós somos alguns, lá está, os iluminados ou pessoas diferentes. Nós somos tipo pessoas normais, estudantes que fazemos a vida normal. Agora estamos a ver o Euro, a ver o Hockey, a fazer as coisas normais do dia a dia. A ir aos Santos Populares. A ir aos também. Santos Populares. Simplesmente gostamos muito do Benfica, temos interesse, falamos e como nós há muito mais gente que tem interesse, que gosta e que sabe. Pá, e, portanto, não vão lá também só por ir e para bater e para dizer mal do Rui Costa ou disto ou daquilo, mas também não sintam que só há uns que podem ir e outros têm que ouvir e ficar de fora. Portanto, quantos mais forem, melhor, mais participação é sempre benéfica e, portanto, era só isso. Nós somos pessoas normais, escrevemos textos normalmente e pomos só lá as nossas ideias e, portanto, sempre que queiram, eu acho que devem ir. Eu fui a primeira vez, fui também este sábado e segui Gustavo Costa, o Chastre e João Nuno Costa, portanto, fui a seguir a 3 garotões e claro que senti o peso, mas acho que também correu bem, Também mas pronto. teve muito bem. Mas isto só para dizer que isto é participar ativamente na vida do clube. Há pessoas que gostam mais de falar, outras que não gostam, mas se tiverem esse interesse, não se acanhem. Eu sou uma pessoa muito introvertida, que geralmente não gosto muito dessas coisas, e achei que era a altura boa para fazer isso, e fui. E eu acho que é, ou seja, por pessoas também, se calhar mais introvertidas, como estás a dizer que és, que foram, e é isso que gera um impacto, ou seja, quando o Seara diz que estão 79 pessoas inscritas Claro. para falar, as pessoas que estão à frente do Benfica, que não estão habituadas a tanto escrutínio e a tanta demonstração de benfiquismo pura e dura, ficam, é aí que eles sentem, e eu acho que é a única parte que nós, até futuras eleições ou o que seja, podemos fazer é fazer a pressão, uma expressão positiva de mostrar, ok, há aqui pessoas que pensam verdadeiramente o clube e que têm visões diferentes e voltar a mostrar um bocadinho, e eu acho que é isso e também o que dissemos até agora, que é demonstrar que é natural existirem visões diferentes e que todos queremos que o Benfica ganhe, e que é muito dito que vocês não promovem, não sei se sentem isto, que promovem que o Benfica não ganhe e querem promover a discórdia e o caos, aquela questão que o Rui Costa promove muito, dizer porque os jogadores, isto não pode ser a meio da época, porque senão Os estatutos. porque senão o Ausnes ele vai ficar maluco. Se discutirem quem é que tem mais votos, são as casas. Se as casas do voto, se as casas têm 50 votos ou não, é uma coisa. Deixa-me fazer mais uma pergunta. Se calhar não alongando, mas nós já fizemos o programa das Assembleias, portanto também não quero estar a repetir muito aquilo que já disse, para não ser cansativo. Mas não vos dá pena ver o Rui Costa neste... Pena não no sentido de que não se merece ou se não merece, mas tipo, a figura do Rui Costa que eu quando era puto era um dos meus ídolos. E para a tua geração deve dar ainda mais. Era. E para o meu pai. Benfica não como tinha o pai, quase referências, era o João Pinto e o Rui Costa. Mundial de Sub-20, o meu pai fala E a coisa dele voltar. E não sei. Eu digo-te só, Como é que isto chegou a este eu cresci quando o Rui Costa voltou com um póster do Rui Costa no meu quarto. Pois, Era o Rui Costa e na altura o Cardoso, que eram assim os meus... Quando eu comecei a ver e depois só mais tarde fui sócio e comecei a ir ao estádio, mas na altura eu tive isso até aos meus 15 anos, até decidir que, pronto, se calhar já era a altura de tirar os pósteres. Sim. Mas, ou seja, para mim era um ídolo e era sempre... Eu lembro de ver, ainda tinha em DVDs o Euro 2004 e rever mesmo ele lá ao serviço da seleção. Sim. E portanto entristece-me no sentido em que eu acho que ele podia ser, lá está, uma lenda do clube e vai sempre ficar muito marcado por estes anos todos em que teve, de certa maneira, agarrado ao Vieira, porque eu acho que muitas das coisas, e acredito mesmo genuinamente nisso, e posso estar muito enganado, mas muitas das coisas que se passaram no clube, eu acho que ele pura e simplesmente não sabia, o que também demonstra a sua incompetência, mas... Claro, ou seja, isto não pode ser uma desculpa. Não é uma desculpa, mas entristece porque mancha imenso a imagem que eu tinha dele e do ídolo que ele era, porque se nós pensarmos, o Rui Costa
é a história mais bonita de um adepto do Benfica, que É o que nós sonhamos e que queremos ter no que eu, clube, quando era teoricamente. pequenino, queria ser jogador de futebol. Ele era apanha-bolas, depois treinou, depois foi jogador. De jogador passa para dirigente e de dirigente chega a presidente. E podia ter feito o caminho e ser o caminho mais bonito que seria de uma pessoa que, desde criança até à vida adulta. E infelizmente, por decisões suas e por incompetência própria e por não saber gerir isso, fica muito amanchado. Mas há ali uma coisa, eu queria dizer qualquer coisa, eu passo a bola. Não, eu vou ser estou a curto no fazer que está a o repetir. Duarte, mas não era, era só para mas eu variarmos gosto. bocadinho Não, a não, mas coisa. é isso. Mas é Que sempre é- bom ter. Os convidados também servem para isso. Há aqui duas percepções completamente diferentes. A nossa percepção é que isto e acho que é aquela que eu acho, e acho que é aquela que vocês acham também, que esta direção é uma continuidade do que havia. Não é? Não há aqui, há muito Sim, não. pouco de novo, se é que há alguma coisa de novo. E o que havia havia novo. saiu. Mas Que é revelador. mas tu ouves o Rui Costa falar e todos eles falam, mas isto foram os outros. Isto foi antes, eles começam. Não, mas Não é que fomos isto foi nós. outra. Foi apresentado como justificação que os processos e os casos não eram relativos a esta direção. Exatamente. Não, agora está tudo bem. Foram os outros. Pá, Factualmente. e tu olhas lá para trás e aqueles gajos estão lá há 20 anos, a maior parte deles. Sim, sim. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Não? Sim. Esta percepção do Rui Costa é que eu não consigo entender. E eu acho, sabes que. E ainda bem que tocaste nesse ponto, porque eu sinto mesmo que quando o Rui Costa diz isso, ele acredita genuinamente que Ele não está a mentir, Estás ele perceber? está convencido. Ou seja, ele está a daquilo. Mas falar. foram os outros. Vocês estão malucos? É tipo, Fazem vocês é que não Duarte estão a ver bem. a insultar-me. Duarte, pá, nós chegámos aqui há 1 ano e meio. mano. Exato. Não fui eu, era outro. Eu estava só na cadeira ao lado. E outra coisa, já te passo por isso, só dizer isso. E outra coisa que é, ele fala como se fosse uma justificação séria de dizer, não, porque ele às vezes, eu lembro-me, às vezes olho para a cara dele quando a malta está a falar e há sócios que dizem, porque este jogador, isto recria assinaturas e o senhor estava lá, era o responsável do futebol. E ele começa a dizer que não. E o que eu sinto que ele acha é, epá, eu não assinei eu. Então se não assinaste também és incompetente. Porque quer dizer, como é que é possível... Sim, o diretor, ele era diretor desportivo. Exato, porque ele está ali e foi responsável do futebol e, ou seja, foi conivente com alguém que... ou seja, a ideia do presidente do Benfica, que era o Luís Filipe Vieira, é que podia decidir sozinho que vinha ao jogador X sem mais ninguém. Há aqui uma ideia peregrina. Desculpa, Francisco. Há aqui uma ideia peregrina que é querer fazer as pessoas acreditar que ele não sabia de nada. Se nós estamos cá fora e nós somos uns garotões e sabemos de algumas coisas que se passam lá dentro, Imagina, o gajo que está lá todos os dias com eles, a almoçar com eles e no escritório ao vais lado dizer não que não sabe fechou nada. os olhos. Claro. Nem ninguém lhe foi dizer. Sim. Sim, sim. Olha, pá, Rui, pá, isto estão-se a passar aqui coisas. Ele- Não, em 15 anos nunca ninguém lhe disse nada. Não acredito. Não consigo acreditar. Ou então acontecia e ele achava que era uma coisa normal. Pois, lá Porque ele, está. de facto, ele não tem experiência em mais lado nenhum. Ele só viveu dentro do Benfica. Mas o que eu acho do Rui Costa, pronto, acho o mesmo, que é... Ele, no fundo, está marcado pelo facto de ser dirigente do Benfica há vários e vários anos e está marcado por esta era do Vieira, para o bem e para o mal. E pronto, e que é uma pena ele não fazer... Pá, não conseguir cortar com o passado. E eu também acho que o poder é uma coisa que acho que corrompe um bocadinho as pessoas. Não corrompe no sentido em que as pessoas vão todas praticar crimes, não é isso que eu quero dizer, mas que eu acho que desenvolve algumas tolerâncias. Aquela coisa típica é só sabes quando estiveres cá dentro, aquela que a malta do poder muitas vezes diz. Que é- Sim, epá, eu acho que é isso. Eu acho que desenvolve ali certas tolerâncias em que o Rui Costa, pá, quem está de fora é muito claro que há ali um passado que é preciso cortar e que aconteceram ali coisas que não são normais, mas o Rui Costa, por estar lá dentro há tanto tempo, eu acho que ele é um bocado cego em relação a isto tudo. Acho que o poder, de facto, já o corrompeu e por isso é que é importante também, acredito eu, haver renovação, não é? Haver renovação. Não, e tens essa questão que estavas a dizer é importante porque depois tens as duas faces da moeda, que é, ou seja, o discurso dele fica um bocado incoerente porque ele diz que não tem nada a ver, mas então se não tem nada a ver para o mal, também não tem para o bem, e ele muitas vezes também se agarra à parte positiva para dizer, mas nós fomos tetracampeões e eu estava cá e era responsável e etc. Portanto, há ali coisas que não batem muito bem e respondendo só para acabar este tema e passarmos um bocadinho para... Eu também estou com o mesmo sentimento que tu estavas a dizer, por exemplo, depois chegou o Eu não sei o que é que vou dizer. Eu também não sei, mas portanto é que vamos à Não, aventura. mas então antes, eu depois deixa-me dizer uma coisa. Pá, eu acho que vai ter graça Nós temos estarmos aqui grande história com porque gregos. eu acho que está tudo no mesmo mood, mas só para acabar, isso ainda ontem estava a falar com o meu pai, pronto, que é a minha grande referência de benfiquismo, e a dizer, o meu pai, pronto, posso dizer aqui que não leva a mal, o meu pai ainda por cima, o meu pai é publicitário e fez o anúncio do pior gol da minha vida, do Rui Costa.
pá, aquele do estádio, da Fiorentina. O Pá, culpado, é o é culpado. é o culpado. Não, tem uma assinatura, Ok, pronto, yeah. tem uma assinatura, tem uma camisola, pá, portanto, sempre, o Rui Costa sempre foi uma figura que, pronto, que eu também tinha algum carinho e o meu pai tinha, pronto, e hoje em dia também não tolera muitas coisas dele e não votou nele, mas ainda não ontem me estava a dizer que pena que isto é, porque ele podia ser, como o Eduardo estava a dizer, uma história que não tem paralelo no futebol e talvez até podia não ter paralelo no próprio do Benfica, é o sonho tornado realidade e é uma pena e eu ainda tenho, pronto, eu ainda tenho alguma esperança que, já tenho cada vez menos, mas eu gosto sempre de acreditar que a figura dele e espero mesmo que ele não saia no dia em que sair pela porta pequeníssima, espero que saia por uma porta ainda... Pela porta do Viana. É uma porta ainda média, não vou dizer grande, mas espero que ainda isso consiga acontecer. Mas olha que isso também, e eu acho que isso depende muito dos resultados. Sim. Eu estava a dizer isso. Uhum. A realidade é essa. É essa. Isto depende muito dos resultados. O Benfica é campeão e já a maior parte da pessoa. Tu achas que o Benfica, Aqueles que desculpa criticavam interromper, já não querem dar a Já cara porque toleram. parecem maluquinhos, não é? Porra, fomos campeões e mesmo assim estás a dizer mal? Não é? mas tu achas que se o Benfica, por exemplo, um cenário hipotético, acho que se o Benfica para o ano for campeão, que é o que todos queremos, é completamente impossível uma mudança de direção. É muito difícil. Pois é. Eu acho que é. Eu O não que sei mostra muito Sim, o estado mas- atual, porque É. antigamente Eu acho não tínhamos essa cultura. E Era era isso que eu ia dizer. Eu acho que é preciso não começar a achar que a maior parte das pessoas está contra o Rui Costa. Eu acho que a maior parte das pessoas ainda não quer saber destas coisas muito. Isto, Sim, sim, sim. não estou, Claro. não quero estar a ser injusto, mas é a sensação que eu tenho. Eu acho que se eles convocassem eleições antecipadas, que seria um golpe, para cortar o tempo de preparação de eventuais Claro. opositores, a sensação que eu tenho é que o Rui Costa ainda ganhava. O nome Rui Costa ainda há muitas pessoas que ainda reagem. que é a um isso. nome- Mas eu também achava que o Pinto da Costa era eterno. Até... Eu punha o meu dinheiro todo e como dizia, não, olha, o gajo vai perder. Mas o Pinto da Costa, só morto. Eu quando vi o resultado, então para vocês que vivem cá mais, o meu levaram pai a 80%. dizer aquilo, a dizer, pá, isto é, estou a ver Eu uma nunca coisa pensei errada. em ver uma coisa destas. É que foi um amasso. Portanto, E nunca pensei que fosse 80-20. Pá, foi ganharem amasso. todas as mesas de voto. Foi amasso. 44 todas as idades, pá, que foi incrível. Mas Duarte, estavas a dizer para... Não, eu ia só dizer uma parte Para que me fecharmos esqueci esta brincadeira. da Assembleia Geral e eu acho que é sobretudo revelador também da direção, que é, nós tivemos, como já falámos, 60 e tal pessoas a ir lá e a única coisa que nós ouvimos é que, e o Rui Costa diz isso muitas vezes na entrevista, é que nós erramos todos e que assumem as responsabilidades todas. E até, já não me lembro, acho que foi o Manuel Gaspar, que é, eles assumem as responsabilidades todas e vão os sócios, discurso após discurso, perguntar, ok, onde é que erraram, o que é que vamos fazer diferente, como é que vão mudar, como é que a situação vai melhorar, quais são as responsabilidades e ilações que tiram, e não temos uma única resposta, ou seja, é o dizer em letras grandes, eu assumo todas as responsabilidades, os erros, Sim, o Manuel Gaspar até disse qual é que é a sua definição de assumir responsabilidade. Sim, o que é que isso representa? bocado. E é muito frustrante, e eu acho que depois, por isso é que nós vimos isto, só mesmo para rematar, vimos o final da Assembleia Geral e a maneira como aquilo tudo acabou, porque as pessoas estão lá, da mesma maneira que a direção está lá, horas e horas a ouvir, e eu percebo que também às vezes não é fácil ouvir muitas críticas que eles porventura consideram muito injustas, mas nós também estamos horas e horas a ouvir e na expectativa de ter respostas e de perceber, ok, tendo em conta isto, o que é que a direção acha, e quando a resposta é inexistente ou é sempre a mesma cassete a dizer assumimos responsabilidades, São erramos todos. respostas abstratas, não são respostas Sim, concretas às perguntas não que são há, feitas. não há nada de concreto, é muito difícil e lá está. Por isso é que depois acaba com aquilo de tudo a assobiar, gritos de demissão, o Rui Costa sai do palanque, já não vai falar, afinal reúnem-se Sim, todos sim. atrás do palanque e voltam a falar. Aquilo parecia uma cena de um sketch de comédia que é tipo, olha, acabou tudo. Afinal, não, vamos voltar atrás, já não acabou, eu volto. E depois ele está a falar no palanque e está a malta toda à frente. A dizer, E isso leva à frustração para um nível ainda maior, que é, as pessoas sentem que parece que estamos a falar quase com uma parede e é completamente claro. uma incompreensão total da direção. Isso é muito frustrante. Pá, nós estivemos lá desde as 11 da manhã, 10 da manhã, até à meia-noite e eu saí, se calhar até mais, com menos certezas. com mais dúvidas, e com mais dúvidas. Que ele próprio, o grande amigo dele, a grande Sim, com mais renovação dúvidas. da direção, que ele diz, assim num tom que se nota que está irritado, perguntem-lhe a ele, eu não tenho nada a ver. Eu que sou presidente, não tenho nada a ver, então Exato. ele saiu, Uma perguntem-lhe a pessoa ele, sai com faça mais isso. dúvidas, tirando a parte, pronto, da primeira parte da manhã, que era uma parte mais jurídica e formal da proposta da metodologia, tirando isso, a pessoa sai com mais dúvidas do que com certezas.
E pronto, isto só para ligar. A certeza que nós temos é que o clube está Sim. completamente dividido, é isso. partido, é Sim, rachado. E outra certeza que temos é que Pavlidis é jogador do Benfica. Acho eu, quer dizer, ainda não, Não temos certeza. Ainda não assinou, mas ao dia que estamos a Certeza, gravar, não temos nada. Já Já lavado os minutos. cestos. já chegou a 35 Temos minutos. os 35 para teres. Não Ah, sabias? sim, sim, sim. muito Exato, bem. para estarmos aqui a gerir o time. Muito Tá bom, bem. tá bom, Tá bom, tá bom. Exato. Também só precisamos de 5 minutos para falar do futebol, ou Não, 10. mas tens de falar, não, porque isto, como o Nuno estava a dizer, eu ri-me logo para dentro, porque hoje estávamos a comentar no nosso grupo de amigos de WhatsApp do Benfica, a dizer, pá, eu nunca tive uma sensação tão estranha desde que chegou um reforço, porque é, pá, pronto, teoricamente, o avançado, acho que marcou 33 gols época passada, 29 na Liga Holandesa, bons números. Eu também, como estavas a dizer, ontem à noite estava a pensar, vou ver um vídeo dele, ainda não vi nada, pá, não tive coragem, não consegui, Por acaso, não consegui porque eu ia estar a ver aquilo e era uma sensação de Tu viste nesses? agridoce, vi. mas portanto vou começar com o meu companheiro Francisco Scouting. Menezes. Não, podes pegar no Pavlidis, mas no fundo, o que é que achas o que é que prevês no fundo deste Benfica 24-25, que eu acho que está muito parado, aliás, até os próprios fontanários estão um bocadinho pois é, à verdade, toa, os estão um bocadinho funcionários não parados têm dito muita porque coisa. não há muito para fazer. O mercado também está todo. O mercado está parado por causa tudo do a ver Euro o também, Euro, não é? está tudo a ver. É um bocadinho isso, a malta está a ver as oportunidades de negócio que há. Mas o Benfica não, antecipa-se ao mercado Bem, e já temos o exatamente. nosso reforço. Se o Pavlidis não vai ao Euro. Claro. Mas o que é que achas? explicar O que é que algumas achas, Menezes, assim, que possas acrescentar e expectativas um bocadinho? Sim, epá, Abrir e- o jogo para a próxima época. Minha expectativa é que consigamos melhorar, que também não é muito difícil, em relação àquilo que foi o mercado de verão do ano passado. Que acho que não conseguimos substituir. O único jogador que veio acrescentar qualidade e que teve impacto foi o Di Maria, que era um jogador que não se adequava ao sistema, não tinha as características E o Turbin, para jogar talvez, no 4-2-3-1. não? E o Turbin, é verdade, Ok. esqueci-me do Turbin. Mas pá, temos que ir buscar lá atrás. Vamos buscar mais um avançado por 20 milhões, que neste momento é difícil ficar entusiasmado quando já fomos buscar tantos. Quer dizer, há 5 anos isto seria pá, um avançado de 20 milhões, isto é um investimento à série. Neste momento Sim, parece que terceiro já não consecutivo. arranjamos avançados sem ser por 20 E milhões. houve algum desses de 20 milhões que rendeu agora? O Darwin. O Darwin, ok. sim, teve. O Darwin. Explodiu na segunda época. Pena, tenho uma pena que ele tenha explodido em épocas que o coletivo era miserável. Porque Também era, se calhar, deu muitas alegrias no Champions. não, mas- se calhar ele explodiu porque o coletivo era miserável também e percebo. encaixou perfeitamente no Encaixava estilo de perfeitamente o jogo estilo de É jogo verdade, dele, é isso. tens razão. Dependíamos ali de um Transições, super-homem sim. e era o gajo. Pá, aquela segunda época dele, a segunda parte da época, aquilo era fé no Darwin. Espetacular. E pá, Total. Era o que o Veríssimo dizia, pá, passem a bola e o gajo vai Cabeça, resolver. matos de fora, finalizações de pá, classe. um gol que eu penaltis, nunca vi no era tudo. Benfica, ou poucas vezes vejo, que é aquele gol ao Ajax, que é uma bola parada, tipo, nunca, pá, não me lembro de gols assim, que é bola parada, cruzamento, gol, tipo, É uma pá, impulsão do caralho. Eu gosto de um é pá, poder sim, físico. é um touro O físico. gajo é um campeonato- atleta do caraças, não é? É isso, e no campeonato português o Guiocares agora também se nota, e o Hulk também fez miséria disto, portanto, os jogadores sim, que vêm sim. para cá com competência física fazem miséria disto se tiverem um bocadinho de qualidade. Exato. E o Darwin nem é que tivesse imensa capacidade técnica. não é? A Pois não. técnica nele é o que falta ainda. Ele era ali um atleta de 110 metros de barreiras. Mas pronto, falando do mercado, o que é que eu vi do Pavlidis? Pá, eu vi vídeos do Pavlidis, que é sempre aquela coisa que engana imenso. Welcome vídeos no YouTube. to SL Benfica. Exato. Portanto, não há muito a dizer. Ou seja, dos vídeos parece bom, teve bons números esta época. Parece um avançado mais completo do que os avançados que temos no plantel. E no sistema do Roger Schmidt é muito importante um avançado ser muito completo. É que ser um gajo tipo o Sal Ramos, uma pessoa com um jogador com capacidade de pressionar, um jogador com golo, um jogador agressivo a atacar os espaços. E ele parece-me esse tipo de jogador, mas só vai dar para saber quando o virmos a jogar. Sim, Até é lá- que tu descreves isso e quase também pode ser o Tankstead, depois falta marcar um gol. Pois é. Pá, eu isso. lembro-me desse, o jogo em Alvalade este ano, que é completamente desesperante, que é tu pensas, ele até faz bem os movimentos, mas Ele depois pressiona bem. ele tem depois- mesmo alergia ao golo, coitadinho. É mesmo uma... Mas Duarte, mas Menezes, queres continuar a dar um bocadinho de expectativas de... Sim, isto Ou seja, a temos minha só que dizer que expectativa o é- Menezes é o nosso scouting que descobriu o João Neves antes, É pá, sim, antes de nós atenção, sabermos que este João Neves homem, era um prodígio. que ele 2020 falava, já havia João no Neves. Sub-23 falávamos do miúdo que era o João Neves. Pois. Quando ganhámos a Youth League, o que eu dizia era o melhor, está lesionado. Não está a É jogar. verdade, é verdade. É um... pesca disto. Mas ou seja, eu não conheço os jogadores que estão a ser falados. Eu sei, o Não, Pavlidis mas eu dos que estão, conheço. dos que achas que vão sair, tipo, o que é que sentes que pode ser, pronto, as mudanças que são, pronto, expectáveis, o que é que No achas? fundo é expectável que tragas um lateral esquerdo, porque não tens. O gol, Porque o Jurasek acho que não há de contar. E o Carreiras acho que não é para atacar a época a titular. E por isso é que se está a falar do Gozens, que eu acho que é uma boa opção. Mas eu acho que ele não vem. Também. Porque eu acho que um jogador com 30 anos, que pode jogar num campeonato mais competitivo, não tem grande interesse em jogar. E acho que o no salário campeonato português. é para outro nível do que Pronto. se fala.
O gajo também está no Union Berlim. Eles não está desceram? propriamente. Não. Não? Safaram-se mesmo Ficaram-se assim. no- Mas eu acho se tivessem que- descido era... penalti ou uma coisa assim. Portanto, há de vir um desses. Depois eu acho que é importante. Ou seja, o Benfica tem que fazer uma venda, não é? Infelizmente, isso é verdade. O Benfica tem que fazer uma venda e. E sabes como é que se sei. chama? Eu acho que é João Neves. Eu acho que não é João Neves. Ou seja, Eu acho. eu digo isto desde o início e agora algumas pessoas começam a achar que se calhar o João Neves vai ficar. Eu acho que o João Neves vai ficar. Acho que é possível o António Silva sair. Florentino, se calhar vamos vender por um bom valor e eu acho que o Florentino não vale aquilo tudo, mas pelos vistos, se calhar vale. Acho que o Tiago Gouveia é possível fazer uma boa venda, vendendo, por exemplo, para um Celtic desta vida, para um Rangers, que talvez queira dar 10 milhões ou assim, acho que vale a pena. E acho que, eu gosto imenso do Tiago Gouveia, acho que é um jogador que fala bem, sente o clube, é benfiquista e que entra aí com vontade, mas não sei se lhe reconheço nível para se afirmar no Benfica. Eu não neste vejo para ser titular, acho muito complicado. Tem dificuldades. Também não adoro o estilo de jogador. Temos Leandro Barreiro, que Eduardo já viu jogar pelo Luxemburgo, pode ser que Eu gostei, venha por a acaso. acrescentar. E não é normalmente o meu estilo de jogador e olha que gostei. Tinha uma ideia que era só um médio só de corrida e também gostei. E quem é que era aquele extremo que se falava há uns tempos, de ir para cá? Já Já não- para jogar nos três da frente. Eu não- Falava-se de alguém. O Rollreiser. Ah, Acho que é bom ui, esse gajo. Ou o Sheldrup, também não sei se sabem. Pá, uma Ou um que é promessa. o Prestiani, puto, 17 anos. Não, esse o Fabrício já disse, loan out. Vai-se embora. A pois. expectativa é buscar dois laterais. Um lateral esquerdo, um lateral direito, para competir com o Bá, porque o Bá se calhar vai ter lesões, mas mesmo que não tenha é preciso Olha, o competição. Bayern é um jogador que agora com o Euro... Vamos buscar um também avançado. Se saírem Não vários jogadores dos três da frente, ir buscar alguém também. Eu não sei o que é que vai ser do João Mário este ano. Vamos ter que vender alguém do meio campo, provavelmente. O próprio Coxu, será que quer ficar ou não? Sim, o Coxu é uma incógnita. É um mar de incógnitas e eu acho que por causa da questão do europeu não se está a falar muito, eu acho que era aí que eu vos ia passar. Não se está a falar muito de uma questão que eu já falei com amigos, mas partilho aqui, que é, eu acho, ou seja, muito se falou desta época que muita gente tinha a teoria que somos muito dependentes do Rafa e do Di Maria e que pronto, e que o Di Maria vai estragar o coletivo e etc. Isso falou-se muito, eu não concordo com isso, acho que o treinador devia ter gerido melhor um jogador da classe mundial que é o Di Maria, acho que foi mais esse o problema e a verdade é que no final da época eu queria ver, se não fosse o Rafa e o Di Maria, quantos golos e assistências é que nós tínhamos, é que existiam dentro do plantel. E o que eu estou a ver é os dois grandes criativos do plantel a irem-se embora e a ficarmos com totais incógnitas para resolver jogos. Sinceramente, pá, Sheldrup, eu acredito muito dele, mas eu não quero que seja um jogador que eu dependo dele para ganhar um jogo no Campeonato Português. O Neres, adoro, mas é muito inconstante, O Neres tem muitas lesões. infelizmente. Portanto, o que eu vejo é um Benfica completamente outra vez, se calhar a ter que precisar de uma mini revolução e com incógnitas totais e pronto, e sem saber para onde é que isto vai, Eduardo. Portanto, pega de onde quiseres, mas o que é que achas que isto pode... Onde é que achas que isto pode parar? Continuo na mesma cena, que é sempre difícil, às vezes nem apetece falar depois da época tão má e disto tudo, mas eu acho que o Pavlis, obviamente, há de ser bom jogador, espero eu, mas é um bocadinho o que já falámos. São para aí 60 milhões para substituir o Gonçalo Ramos e nós perguntamos, será que valeu a pena? E eu bem sei que tu, Chastre, eras mais contra o Gonçalo Ramos, mas será que valeu a pena? Eu bem sei que os jogadores depois querem sempre sair e têm a sua parte e fazer os salários da vida, mas será que valeu a pena vendermos a prata da casa, digamos assim, para gastar quase 60 milhões e ainda não o conseguimos substituir e estamos agora nesta incógnita, que esperemos nós que seja de vez que tenhamos um substituto. Não nos podemos esquecer que o Marcos Leonardo foram de mais de 18 Sim, milhões. agora parece que já nos esquecemos. Já nos esquecemos que o Marcos Leonardo custou Fica 18 a gastar milhões. 20 milhões em pontas de lança de 6 em 6 meses, não é? É que não, é Sim, isso. sim. São 3 mercados seguidos a gastar quase 20 milhões por pontas de lanças diferentes. Cabral, Marcos e Leonardo agora. e coisa. E portanto, acho que é sempre... Isto demonstra um bocadinho... Assim, o Tankstead foram para aí 7 ou 8. Demonstra um bocadinho primeiro o impacto que o Ramos teve na estrutura do Roger Schmidt e que ele ainda não encontrou. Por isso é que passado um ano nós acabámos a época com o Schmidt a falar do Ramos, do Enzo Fernandes e do Grimaldo, quando eles já tinham saído. Sim, foi o discurso dele no final que para mim foi completamente surreal. Sim. Como se não tivesse culpa no cartório. E portanto é muito difícil. Vai ser mais uma época em que lá está, ou acertamos e trazemos um ou dois jogadores, ou então vai ser muito difícil. Porque eu acho que o Sporting, mantendo o Ruben Amorim, vai se manter num nível provavelmente elevado, ou seja,
vai E o estar. Sporting teve uma coisa que eu acho que, desculpa só interromper, que é eles mantiveram, que é uma coisa, pronto, também pela, atenção a isso, também pela dimensão deles ser mais pequena que a nossa, não estou a dizer isto de forma, desta vez, pejorativa, estou só a dizer, Mas é um facto. a nível mediático, a verdade é que o Benfica vende muito mais e por isso é que também vende a valores mais elevados, mas o Sporting, se vocês olharem para o plantel, que a primeira vez que eles foram campeões com o Amorim e o plantel atual, que desta vez foi campeão, a base está toda lá. E eu acho que o Benfica, e isso é um dos grandes problemas, não conseguimos o Benfica nunca. era incapaz de ser campeão um ano e 3 anos a seguir ser outra vez e manter a mesma base. A não ser quando foi tetracampeão. Portanto, há alguma correlação com isso. E eu queres no Benfica em janeiro tinha ido embora. Mas é essa a questão. Por exemplo, muitas vezes eu acho que, já tenho mais dúvidas, mas mesmo assim acho que o Artur Cabral em si até pode ser um bom jogador. Mas eu acho que... Tenho uma coisa a dizer sobre isso. O quê? Que é um gajo com a rigidez tática do Roger Schmidt não precisa só de bons jogadores. Ele Precisa de jogadores que para o encaixem. sistema deles. Exatamente. sim. E esse é o maior problema. É porque é que o Rui Costa isto depois é difícil de explicar. Porque essa é uma das razões. Ou o treinador tem jogadores que encaixam na perfeição ou com este treinador não resulta. Nós não vamos conseguir. Portanto, ou ele põe 11 jogadores que são 11 jogadores a Schmidt, ou então é para esquecer, esta época volta a ir para água abaixo. Sim, o Arthur Cabral no sistema como o do Jorge Jesus, em que jogávamos com 2 avançados, vamos dizer que o gajo é pior que o Mitroglou. Não sei, talvez, já lá está. Quer dizer, Eu não acho que ele fosse pior do que o não Mitroglou. sei se é pior em termos técnicos, mas Não, sim, é acho difícil. melhor em termos técnicos. Mitroglou era muito bom. Epá, é um grande craque. Não, eu acho que o Mitroglou tinha mais É o meu gols. jogador fetiche Também desde tinha o sempre. Jonas ao lado. Não é? É isso. É pá, sim. Não, mas, e nós, o exemplo para mim Duas mais épocas, 52 paradigmático gols, é... para mim é um Mas dado tu olha com o o Jonas Seferovic. ao lado. Ele está lixado, porque com esta aqui que disse. Vai fazer o corte, faz o corte. Diz faz que é o melhor? clipe. Tu dizes que é melhor, Pablo? O Artur Cabral. É melhor jogador do que o Mitroglou. Mas eu entendo o que ele diz. Eu acho que o Artur Cabral podia ter sido, noutro contexto, noutro universo, numa realidade paralela, seria um jogador que poderíamos estar aqui a falar de um. O Artur Cabral, para o Benfica, sim, marca 20 e tal golos por época. Sim, sim. Neste contexto é que não dá, porque, como vocês estão a dizer, que o Roger Smith é mais rijo que uma tábua de madeira. Exatamente. Se aquilo não é à medida, o homem não consegue. E por isso é que andou a jogar o nosso pior ponta de lança, provavelmente foi o que fez mais minutos ao longo da época e agora é o primeiro a ser dispensado. Claro, Tu olhas para isto e não faz sentido nenhum, mas faz porque era o único que ele conseguia encaixar naquela ideia que ele tem, que é a única que ele tem e que ele não é incapaz de dar um passinho à esquerda ou um E passinho isso à no direita. futebol atual é muito complicado. Claro, o treinador tem que se É um treinador limitado. Eu gosto. É o que diz o Guardiola. Todos os anos ele diz isso, todos O os grande anos. desafio do treinador é conseguir reinventar-se. Não, e os jogadores do City próprios dizem que todas as pré-épocas ele introduz um fator tático qualquer novo que dá ali uma chama também aos jogadores. Não acontece nós hoje não estamos a falar do Guardiola como se fosse um Mourinho, porque o Guardiola foi-se renovando ao longo dos anos e os adversários nunca conseguem ter a fórmula para parar a equipa do Guardiola porque ele está sempre a mudar. O Mourinho é sempre a mesma coisa desde o início. Portanto, toda a gente já sabe o que há de fazer. O Mourinho foi engolido pela evolução do futebol. O Guardiola, como está sempre a renovar, está sempre é um estudioso, está sempre à procura de novas maneiras de surpreender os adversários. É um Kinder surpresa, nunca sabes bem o que é que vai ser dali. Não é? Mas joga com 4 centrais e aquilo funciona. Sim, Joga sem ponta de lança e é campeão. Joga com ponta de lança e é campeão na mesma. O Guardiola é um gênio. Depois tens tipos como o Ancelotti que eu acho que são treinadores mais pragmáticos na abordagem. E de repente tens um Real Madrid que eu nem sei bem quem é que é o avançado deles, não é? Quer dizer, o Vinícius e o Rodrigo, quer dizer, nenhum deles é um ponta de lança novo, não é? Vai ter agora. Exato. Vai ter agora com o Mbappé, mas mesmo assim ganhar a Liga dos Campeões. Sim, Tu achavas que era inevitável Mas ganhar. mesmo isso ele adaptou-se aos jogadores que tinha. Exatamente. e É o mudou que o a Ancelotti equipa e diz. O fez. Ancelotti falou quando eliminou o City a dizer isso. Eu não me revejo muito, ideologicamente a nível de futebol, mas o Ancelotti quando elimina o City diz, pergunta-lhe, mas você não acha que foi injusto, ou etc. E ele diz, não, eu estou a jogar contra uma equipa que joga assim, eu sei que eu acho que a melhor forma de disparar é fazer assim. Nós jogamos assim 2 ou 3 vezes, mas treinamos para isto. Mas Nuno, ia-te perguntar, isto agora vai parecer aqueles comentários políticos da televisão que eles dizem todos a mesma coisa, mas é tentar fazer, com a emoção que estás sobre o assunto que já disseste há bocado, o que é que achas, o que é que prevês deste Benfica para o ano e quem é que achas, é um bocado o que eu estava a dizer há bocado, que queria saber a vossa opinião. Quem é que vocês acham que, saindo o Rafa ou o Di Maria, Sim, vai dar... quem é que pode agarrar naquela equipa? Porque eu sinto uma equipa toda nivelada por baixo, já só temos aquela coisa do Benfica à Novo Rico, parecemos que contratamos no FM, que é, vamos buscar os putos mais promissores de 19 anos. Depois, afinal, não serve, vamos emprestá-los outra vez. E depois andamos nisto, não há... Eu não vejo aqui uma equipa sólida, com os jogadores, pronto,
de créditos firmados, digamos assim, que era o que eu esperava com Rui Pedro Brás está aqui. o Benfica com mais dinheiro, não sei, o Benfica, pronto, diferente. Não sei o que é que achas sobre isto. Por acaso eu não acho que o Benfica precisa de uma revolução. Não, acho que o Benfica tem bons jogadores, menos nas laterais. Nós não temos laterais, tínhamos o Bach, que lesiona-se quase todas as épocas, uma ou duas vezes, garantidamente. Também eu acho que também um bocadinho pelo estilo de jogo dele, é muito Sim, muito à físico. frente vai atrás, aquilo em termos físicos. Muitos E como picos. não há alternativa, ele é levado ao limite e depois anda a jogar lesionado até que rebenta. Ele também é um bocadinho vítima das circunstâncias, parece-me, porque ele, esta época, andou a jogar condicionado durante vários jogos porque não havia mais ninguém. Sim, mal o puseram, ele depois teve E ilusionou-se depois logo. o jogador Pois foi. está ali no limite, ou vai para um lado ou vai para o outro. E para nós, rebentou sempre. O VAR depois acaba por ficar lesionado e depois temos o cenário pior possível, que é ter o Washington fora da posição dele. E o Washington, logo a partir daí, é o início do descalabro, é o Washington não estar na posição dele. Porque eu continuo a dizer, e disse, agora estou a puxar a cassete atrás, e todos os programas que fiz, e todas as cassetes, e todos os rants, e todas as vezes que me enervei, Estava a pensar em loop. Assim. há um Benfica com o Washington no lugar dele, e há um Benfica sem o Washington no lugar dele. E o lugar dele para ti é a meia esquerda. É na meia esquerda. Claro. Não vale a pena inventar. E portanto, isso dá logo. Até na primeira época havia discussões sobre É isso. que é uma ele influência dizia- que não é só naquela zona dele, é uma influência em todos os setores do Benfica, no meio campo e especialmente, se calhar, até nos avançados. E especialmente uma equipa que só joga de uma forma. O como Benfica, estamos a o Benfica, na primeira época, era uma equipa que, na primeira época do Roger Smith, era uma equipa que ganhava imensas vezes a bola lá à frente. Os adversários tinham muita dificuldade em sair a jogar. E não era só por causa do Washington, era o Gonçalo Ramos e o Grimaldo também, e o Enzo também. O próprio Tino também roubava muitas bolas, depois também começou a jogar. O próprio João Mário também acabava por ir na onda. Tu tiras mas o fator ali. Claro, tu vias o João Mário a pressionar, que era uma coisa que tu ficavas... Mas como é que porque é aquilo era possível? coletivo. Exatamente, Tu não contas claro. com o João Mário individualmente para ser um jogador de raça e de pressão. Mas e coletivamente, Sim, se ele agirem entra todos na em onda. conjunto. Sim. O problema é que aquilo começou tudo a desintegrar quando acharam que era boa ideia ter o Washington lateral durante a época toda. E tudo o resto foi uma consequência disso. O ataque sofreu por causa disso, o meio campo sofreu por causa disso, e as laterais na verdade nunca estiveram resolvidas, porque o Washington, por muitos esforços que faz, e por muito bom jogador que seja, não é lateral. Mas por causa do que é que tu achavas em relação ao Di Maria, na discussão com Eu durante a abdicava, época? olha, eu, Rafa, Abdicavas? não desculpem, mas não tenho saudades. Não tenho Sim, saudades. eu percebo. Acho que estava na hora. Sim, E o Di Maria não renovava com ele. E agora a questão é, mas se não fosse o Rafa e o Di Maria, quem é que teria feito as assistências? Nós nunca vamos saber, porque o sistema estava feito toda à volta do Di Maria. Se o Di Maria não estivesse lá, provavelmente estava montado de outra forma qualquer e haveria espaço para outro jogador qualquer assumir, ou não. O Mas Rojas tu achas que parece a um excelente contratação jogador. dele não fez muito sentido? Então. Não, acho que fez, na altura, faltava, fiquei contente. Pois a é, maneira isso, mas- como depois tu utilizas os jogadores Certo, que é outra. Não é? Claro, Se claro. me dissessem à partida que ia acontecer o que aconteceu, que ia Pois. ser sempre o Di Maria até arrebentar, que ia fazer aos 36 anos, a época com mais minutos na carreira dele, ao ponto de se andar a arrastar em campo e continuar lá porque tinha que ser, Sim, eu acho que eu o dizia, pico- então não o vais buscar. O pico foi aquele jogo em Marselha, aquilo. Foi. Então para isso não o vais buscar, mas nós não sabíamos isso quando, Claro, quando ele chegou em agosto. Não é? Sim, Lá sim. quando é que ele chegou. Portanto, eu acho que não me preocupa muito essa questão. Agora, se os jogadores que vão, inevitavelmente, preencher estes lugares, vão fazer 10 gols e 20 assistências como fizeram estes dois, não sei. Mas se calhar vamos ter outros jogadores a aparecer mais. Se calhar o ponta de lança, em vez de ter 5 gols este ano, vai ter 15 ou 20. Há compensações. Exatamente, há compensações. Não tens um jogador a fazer números tão altos, mas tens 3 ou 4 a subir o nível. Eu só Mas coletivamente... tivemos melhores números, acho. Eu sei, mas eu só tenho um bocado de medo de não ter... O problema é que não ter ninguém diferenciado. O problema é não que sei. estavas dependente de dois jogadores. sim. E agora se calhar não vais estar. Pois está bem. E se tu olhares Sim, para o sim. ano em que fomos campeões, nós também não tínhamos, se calhar. Ok, o Rafa também estava, mas não houve Tinhas uma Rafa, discrepância. tinhas Enzo Fernandes, Está bem, então, mas não houve uma discrepância em termos de números tão grande de um jogador para o, de um ou dois Claro, jogadores para isso é outros. assim, atenção, Foi o números- próprio Neres, o O Rafa, Gonçalo o Ramos fez 20 e Ramos. tal gols, ou 30. Números o que é que assim de dois jogadores é sempre sinal que é uma equipa desequilibrada. foi. Só no campeonato, no total se calhar até foi mais. Não é? Acho que foi só no campeonato que ele fez 27. Não, Ou 26, ou não? Eu não sei. Ou não sei. talvez não sei. 26, talvez 26. Mas pronto, se me E nos dissessem... comentários onde dizem. Olha, se me dissessem que o Artur Cabral... Sim, baixo. Se me dissessem que o Artur Cabral ia fazer 25 golos até ao fim do contrato todos os anos, Sim, ficava. alguém Sim, ficava sim, chateado sim. com isso? Ninguém. Não sei, eu só tenho um bocado, estou a sentir para o ano,
tenho muitas incógnitas na minha cabeça, ou seja, isto pode ser a nível do plantel e do 11. Pá, não sei o que se vai passar, o Coxu vai jogar onde, não vai, será que fica também esta há mais questão outro fator, porque toda esta confusão à volta do clube, o Roger Smith vai dar porrada pelos outros todos. Mas pode dizer que é o primeiro empate no amigável. Os outros todos escondidinhos no buraco e na gruta, e o Roger Smith ali a dar a cara a levar com a fúria toda. Em dezembro o Robin já não está cá. Não sei, começa tudo a correr, uma coisa como correu na primeira época, que a equipa começa logo a deslumbrar. Eu acho que sem ter isso é um bom tema para agora tocarmos, porque acho que já ninguém consegue mais falar de futebol assim diretamente, mas é um bocadinho essa questão de, se calhar podemos falar sobre isso do Roger Schmidt, como é que foi o final da época, o que é que faz, porque eu gostava de falar desse tema no sentido em que eu acho insustentável, porque isto é como a relação então no Benfica entre o treinador e os adeptos, é como se fosse uma relação muito, muito difícil, eu acho, e está sempre ali, a qualquer momento pode estalar, portanto pode ficar muito boa. É um bocado... e baixo, exatamente. Não, mas acho que é um bocadinho de extremos. Eu acho que sempre é um bocadinho de extremos e isso também às vezes é culpa dos adeptos. Mas eu acho que, no final da época, nós acabámos a época com, pelo menos as últimas 3 semanas, talvez um mês, um treinador que sistematicamente culpou os adeptos por insucessos da equipa. E eu nunca tive o presidente do Benfica a vir dizer, ou a falar com ele para ele se retratar, que era uma solução, ou ele próprio, exatamente, ou ele próprio a dizer que tinha estado errado, ou mesmo que fosse no final da época, porque lá está, não há essa proximidade e depois toquem como quiserem. Mas eu acho que é isso, porque como é que é sustentável com o ambiente tóxico com que a época acabou, então agora com as questões da auditoria, com as questões extra-campo, como é que é possível chegarmos ao início da época e dizermos que a maioria dos benfiquistas estão com o treinador? Eu não vejo isso a acontecer, porque quer dizer, também não é saudável. Por exemplo, imaginem a primeira jornada do campeonato, até podemos jogar bem, não interessa, empatamos. Aquilo ele está condenado, à partida, não vai haver. E aliás, mesmo com vitória, ele vai ter mesmo que ganhar muito, é o que eu acho. Vai ter que ganhar muito. E por muitos, e contra bons adversários, para ter ali um crédito. Não sei o que é que achas, Menezes, mas eu vejo com muita dificuldade o Roger Schmidt a ter crédito dos adeptos nesta fase. Quando é um treinador novo, normalmente dá-se aquele benefício da dúvida, e eu acho que o Roger Schmidt neste momento tem 0 créditos dentro da maioria dos benfiquistas. Quer dizer, basta ver como é que acabámos a época, por acaso agora já nem estava a lembrar, mas agora recordei-me como é que foi a relação com os no-name, como é que era a relação dos no-name dentro do estádio, como é que era essa dinâmica toda de lutas entre adeptos. Lutas entre adeptos, sim, eu nunca vi o Estádio da Luz tão divorciado entre da si equipa e entre si, não é? E acho que isso tinha 2 alvos e o principal era Roger Schmidt. Por isso eu acho que se isto começar a correr mal vai ser insustentável e ele vai ter que sair forçosamente, mesmo que a direção não queira. Quer dizer, eu acho que os adeptos do Benfica têm tanta força que o vão tirar de lá. Eu acho que não vou tão longe e acredito que ele consegue dar a volta e que ele consegue imprimir uma nova ideia, a única ideia que ele tem, mas que eu acho que pode ser boa, e consegue voltar, tendo jogadores para isso, consegue voltar a impô-la em Portugal e que vai conseguir ter sucesso. Se isso vai acontecer ou não, depende do mercado de transferências, depende de irmos jogar reforços. É que ele nunca mostrou capacidade, essa é que é a questão. É adaptação. Pronto, e a única coisa que acho que é pena ele não conseguir mudar é esta rigidez. De facto, dá a ideia que ele podia ser um bocadinho nada mais flexível nas substituições. Vamos continuar a dizer, como é que é possível esse gajo só mexe aos 80, está um igual. Era agora a ver Portugal, parecia que estava a ver o mesmo filme. O jogo da seleção, eu dei por mim quase a deprimir, a dizer, este gajo é igual, eu já tive uma época assim, dá-me uma coisa um bocado diferente. Tenho medo que seja outra vez. Por acaso correu bem as substituições aos 90. É que voltamos a ter muitas opções, mas ele só usa 14 ou 15 jogadores, não é? Tu tens mas será que isso também não vai ser uma coisa em conta? Ou seja, ter um plantel... Olaiser, Neres... eu espero que saia muita gente. Sinceramente, espero que saia muita gente. Rafa, Di Maria, João Mário, Florentino... Eu acho isso sempre perigoso. Para mim é cortar muito no plantel, menos jogadores do que tivemos ano passado, porque já se percebeu que ele só usa 14 ou 15 jogadores e mesmo assim ele conseguir usar o Sheldon, tipo assim, miúdos com potencial e que se calhar não são titulares de caras, terem mesmo minutos e serem de facto apostas. Porque este ano acho que isso não aconteceu e é uma coisa que tem que dizer que o gajo tem que mudar. Duarte, e tu o que é que achas, se tivesses que apostar assim, como é que jogavas? 11? Eu antes meti-o a falar em alemão, que era para se calhar não termos... Não sei se isso... No outro dia estava a pensar sobre isso. O Roberto Martínez, que é belga, né?
Não, Não, é é espanhol. espanhol. É espanhol, não É, ele treinou é a Por isso é Bélgica. que ele consegue. Faz Ele- diferença, mas mesmo assim eu respeito Não, mas muito. ele- Porque é- os Esteve em espanhóis... Inglaterra, né? Teve em Inglaterra, Bélgica. Esteve na Bélgica. E talvez até o com gajo, os o gajo é espanhol. É porque Mas fez o eu- esforço. Não, podia falar espanhol, toda a gente o entendia cá. Mas o gajo fala português, mano. E que fez questão de aprender desde o primeiro Pouquíssimo dia. tempo. Mas isso eu acho que É era um bar que eu achava que o Schmidt devia ter entrado, ou seja, de se dedicar e aprender português. Acho que ele não, já passou há muito, ou seja, Porque acho se tu me que... disseste que ele tem um grande inglês é uma questão diferente. Agora, Mas o ele não inglês tem- o dele, problema é que- ele por isso sabe, é que- é o clássico top shape, top fit, Eu top toquei nisto performance. porque é sempre a mesma coisa. É o que nós dizemos, é o Roger Schmidt, é top Mas shape. tu, se fores ver, há na B-Play, eu acho, quando nós fomos campeões, uma entrevista dele à Kicker, Kicker, exatamente, onde ele está a falar em alemão e tu vês que Está aquilo muito não mais é à só vontade. top shape e top fit e top level, pronto, é normal, claro, está a falar na língua materna dele, portanto acho que isso era a primeira coisa. Agora, como é que nós vamos jogar? Em 4-2-3-1, igual, extremos a pressionar alto? qual é que é o sistema. Eu acho que não há muitas dúvidas. Agora, Não, mas jogavas, imagina, Rafa e Di Maria saem, jogavas como? queres que eu tens diga na um cabeça? 11 tipo agora? Sim, pá. Então, Turbino? Sem Rafa e Di Maria e tipo, Agora é quase impossível. Não, mas eu vou dizer aqui com os que ainda temos. Com e os que depois ainda temos e, com tipo, se possíveis tiveres um- reforços. Turbino, Exato. Bá, António Silva, deixava ir o Otamendi, acho que... pá, não, deixava ir embora, ou seja, punha o Morato ou o Tomás Araújo, um dos dois. Acho que o Otamendi, apesar de ter peso e pá, é um campeão do mundo, o final da época passada também foi repleto de é erros. horrível. E acho que já Mas não num acrescenta coletivo muito. mau eu tenho sempre essa questão, num coletivo mau, eu também não, ou seja, eu não mandava embora se calhar, mas... Pronto, Mas eu diz, mas mandava. Lateral esquerdo, se for o Gozens, acho que encaixa muito bem no modelo. Se não, concordo. há de ter que vir alguém, porque acho que o Carreiras, como disse o Francisco, não chega. Depois o meio campo, mantinha ao mesmo, Florentino, João Neves. À frente deles, Coxu, tu dizes que não com a cabeça. Coxu, Neres e Osde e o Pavlidis. E começava assim a época. Pois, é isso. Não, eu... Não sei, isto na- é a na minha teoria- perspectiva. na Acho que teoria- é voltar às origens, ao simples, ao que já resultou. Ele não vai inventar mais do que isto, portanto eu também não... Se inventarmos mais, acho que ele não consegue. Nós nem nos lembramos, ele chegou a jogar com 3 centrais, 3-4-3, com o João, Epá, mas isso o foi João mesmo- Neves e o foi- Osmond a laterais e pá. Portanto acho que não vale... Acho que eu mantinha-me isso, tipo, a ser pragmático como ele e dizer, olha, é assim, joga assim. Olha, eu tenho uma fezada. Então, Já não é novidade. Eu tenho uma fezada. Que se derem espaço e tempo ao Coxu para agarrar o número 10, a sério mesmo, posição 10, achas o que Coxu rebenta? vai ser a referência desta Tens que ir contra ele, que este é o... Não, mas vai, isto tem que haver... Pá, eu sou anti por... Mas é nessas coisas, quando ele... É um bocado isto, se calhar, romantismo, mas a partir do Depois da momento entrevista. que ele fez a entrevista, para mim, Ah. eu acho que... Não, ou seja, se calhar explico um bocado melhor, mas eu acho que nós, no Benfica atual e de quem dirige o Benfica, não me espanta que isso aconteça, mas eu acho que nós deixamos, e uma das razões para também os jogadores, nós já sabemos que os jogadores muitas vezes vêm para cá e pronto, e logicamente não vão ficar a carreira toda no Benfica, se forem promissores, por estarmos a jogar em Portugal e etc. Agora, se nós permitimos constantemente que os jogadores tenham todo o poder e o Benfica não se impõe em nada, porque eu sinto muitas vezes, muitas vezes vimos, por exemplo, quando o Enzo Fernandes saiu, a questão do Rui Costa era nós não podíamos fazer nada, não há nada a fazer. No mesmo mercado temos o Caicedo do Brighton, que até fez publicações a pedir para sair e o clube não deixou, porque, pronto, às vezes os clubes, e os jogadores têm contratos com os clubes às vezes devem se impor, e eu acho que o Benfica cria essa capacidade aos jogadores para poder fazerem o que quiserem, e o Coxu meteu um bocadinho de pena porque ele nessa entrevista falou como se fosse a última Coca-Cola do deserto, quando não estava a mostrar. E eu nunca fui, e também a nível tático, se queres ir por aí, eu acho que quando se dizia ele não joga no lugar certo, eu não sei se é bem assim, porque ele também no Feyenoord não jogava muito a 10, ou seja, ele jogar mesmo a 10 ele nunca jogou concretamente, eu acho que ele não teve a capacidade. Se me disseres, o Roger... Não gostas de kebabs e então és contra... Não, eu não sou daquela coisa que os turcos não trabalham, não é nada disso, não é nada disso. Mas é mais O numa Coxu, na primeira época do Roger Schmidt a jogar nos dois do meio campo, tinha funcionado muito melhor, porque Exato. tinhas uma primeira linha de Mas pressão. vocês veem o Coxu no lugar do Rafa? Sim. Sim. Sim, mas com Sim. outras Jogando à características. Rafa. Não é jogar a Rafa a Com correr, outras é características. isso que ele faz. Pois. Sim. Ou Aliás, seja, os jogos que ele fez, acho que Mas foram os jogos. eu só digo isto pelas características dele, que é, tem boa visão, tem um bom passe e tem um bom remate. Um jogador destes tem que tentar muito mais perto da baliza do que andar a correr atrás dos outros jogadores lá atrás.
Isto é um desperdício. Sim, é, sim, é a por mesma exemplo, coisa que nós falaste- a meter o Washington nas laterais, para mim. Mas tu falaste, por exemplo, o João Neves não tem capacidade de remate como o Coxu tem. Eu acho que o João Neves faz sentido aí E estar mais capacidade atrás. de- É a única coisa, é a única esperança que eu ainda tenho que ele não saia é essa, porque eu acho que para dar O Coxo, 120. Mas no final da época marcou vários gols e tudo. Pois, Marco, não, isso sempre foi das grandes características Sim, dele. Faro. É um gajo com muito remate Fez e tem 3 ou uma 4 coisa. bons jogos. A coisa que eu lhe dou, ele remata muito fora da área, que é uma coisa que nós fazemos Marca pouco. bem cantos, marca bem livres. E Tem eu- liderança, teve muito mal nessa entrevista, sem dúvida, mas tem liderança. Mas nós também não podemos ser rígidos ao ponto de não perdoar nada. Isto parece isso. Não, claro. É um clube que anda toda a gente encostado Mal. à Não, parede isso eu quando também acho que pôr não. o pé fora da linha, né? Isso eu também acho que não, Tem que mas haver não... aqui também um temos bocadinho de... oportunidades. Acho que o Benfica, como eu expliquei, acho que o Benfica tem culpa oportunidades, na... Desde que o gajo quer agarrar. E parece-me que os sinais que ele tem dado é que... E tu pensas, É que- pá, isto é é um que gajo, é um gajo da nossa idade. Ele Sim, estava a sim. primeira vez a viver, tipo, pá, o gajo fez a carreira jovem toda no Feyenoord, foi a primeira depois não é vez. só isso, é as expectativas que lhes vendem quando Claro, os contratam. sim. Vais De ser ser- o maior, toma o número 10, vais ser tu e mais 10. E depois ele chega cá e não é, tem um puto de 18 anos ou 19 anos ao lado que joga à brava, Sim, que é a é. estrela da equipa, que o treinador, que afinal não confia assim tanto nele. E isso como também foi a dizia, minha questão que... Joga a 30 metros da baliza e anda sempre a correr atrás dos outros em vez de. E ele sente, de pá, o que é que- chutar, o que é que- Será que fazer fez um sentido ir pedaço. buscar... Mas é isso, será que fez sentido ir buscar um Passou copo mês, quando tinhas um passou João 3 Neves? meses. Calma, Coco, daqui a 3 meses. Passam 6 meses, tudo igual. Foi mal. É pá, está bem, mas E o gajo mas diz tem que às saber. tantas- estás a- Não, Oh, e saltou-lhe a tampa. E eu acho que o Coxu tem potencial para, quando toda a gente se esquecer dessa entrevista, para ser um capitão do Benfica. mas Não, isso não sei esquece, se vai lá quando vai. chegar, porque um bom jogador do Benfica, Capitão, eu dava a braçadeira dava primeiro ao Ausnes, por acaso. para mim era o António Silva. Ou o António, sim, se ficar. O António, se ficar, também Eu acho gosto que muito sim. do António. E ainda bem que ele. Ainda bem, não. Mas faz parte do processo ele estar a passar por uma fase nem carne nem peixe, mas acho que isso faz parte do processo de crescimento. o próprio Ruben O Dias central é o também Ruben passou Ruben por Dias isso. passou por isso também. É, está numa fase onde não está a impressionar, mas também, lá está, acho que os centrais, então, num coletivo mau, Mas é há muita sempre gente difícil. que acha que ou é 8 ou 80. Eu não acho que ele esteja a jogar mal, eu acho é que ele não está a jogar ao nível que nós esperávamos e depois que nós já vimos. Quando jogar. dizem que ele vai ser igual ao Ferro, eu acho que é um absurdo, gigante. É que não faz sentido nenhum. Não, são questões Não completamente... parece um ferro hoje nem no Ajax. Acho que vai agora para o para o Estrela, não é? Também vi isso. O ferro Era bom para ele foi relançar a completamente abaixo psicologicamente. Acho que é um jogador, sim, fraco E foi psicológico. muito de cabeça, coitado. Eu E, acho que muito, e a quantidade de gente que dizia que era melhor que o Ruben Dias. Sim, Dava-me pois é. vontade de rir. Pois Para é. mim o Ruben Dias era o My Boy original. Né? No sentido- Agora é o João Neves. Mas quer dizer, estava na cara que o Ruben Dias podia jogar em qualquer equipa. do Claro, mundo, é pá, como o tem João uma Neves, mentalidade... nem por isso. A coisa do João Neves E que o eu... António Silva também acho que tem dúvidas também. Sim, acho sim. que ainda precisa de crescer. É, são três, tem que ser três épocas para fazer. para um central. Não, é com o Não, central. sim, 3 mínimo. Um central tem uma coisa boa que dura muito tempo. Portanto, pode ser que fique há mais tempo. Agora, Não, e o ridículo que é dos jogadores que tu pensas no Zidane, pensas nesses grandes jogadores, que o pico da carreira deles aos 29, 30 anos, e tu estás a olhar para putos de 21 anos a dizer que nesta vai isso dar. é um problema do futebol mundial isto? que eu acho no geral. Isto é Agora um é absurdo. o puto ia mal, agora do nada é tipo, tem que ser o melhor do mundo aos Contratas o 16. Sheldon por 5 anos e meio, ou por 6 anos, ou por 4 anos. Exatamente. 6 meses não deu? Esquece isso. Não deu. Pá, porra, o chaval tem 19 anos, era Exatamente. júnior quando chegou ao Benfica. Vamos ter calma. E o Prestiani também, já vi pessoas a dizer, vai ser emprestado, é péssimo. Não, eu acho que o Benfica... Não, mas... O é gajo, pá, o mas gajo é do teu tamanho, sentado. Pá, porra, meu. Não, mas, ou seja, isso aí eu também já disse mal, que eu acho que é... Estávamos a falar do fator físico, não é? Do Hugo. O Prestiano é tudo menos isso, eu tenho dúvidas. Mas eu acho que o Prestiani, por exemplo, a jogar a 10, podia um dia vir a... Um gajo daquele também tem que ser um gênio. Agora eu digo, mas o Messi. Foda-se, o Messi é o Messi. Sim, e há poucos. Messi é um. que estava nos livros E de mesmo scouting do assim- Benfica, os que não são usados. Mas E também mesmo estava. assim, é um erro falar-se na altura e na envergadura do Messi, porque se vocês forem ver, o Messi tem uma aceleração que muitos poucos jogadores têm. Sim, Hoje claro. em dia não, né? Mas tinha uma aceleração. Talvez o Rafa seja melhor. É máximo. Exatamente. O Tão Messi mesmo tinha nível. aquele poder de aceleração depois de sair da finta, por isso é que negou a garrafa. O Everton de Cebolinha, ponto de bala e tal, só que não tinha aceleração. Epá, tive O tanta gajo pena, passava, tinha tanta esperança ia nesse lá gajo. comigo. pá, Vês a tanta. diferença para o Neres, por exemplo. O Neres tem muito mais isso, que Tem quando aceleração, acelera na exatamente. finta e sai. Quem? O Neres? Sim. Porra, Tu fazes uma finta, passa adoro. o gajo, mas depois não lhe ganhas distância, o gajo agarra-te logo, isso, puxa, o te gajo vai empurra, ali já para- foste. O Neres foi tudo o que eu esperava do Cebolinha. Foi Sim, tipo sim. um pau. Mas o gajo Cebolinha, eu também continuo a... Ou seja, já percebi que ele mentalmente a coisa não deu ali, mas o Cebolinha, como acontece em muitos jogadores do Benfica atualmente, porque nós estamos instáveis, chegaram no momento errado. Eu acho mesmo isso. Pá, e apanhou É, o Jesus que ele pá, o devia levar com Cebolinha- cada berro. que É isso. tipo, chorava em casa, pá. e- Ok, está bem, mas isto depois é a Não, carreira não, de um não, jogador. não. Não, ele anda a meter no Flamengo, por acaso eu acho que ele anda a meter. Agora, Sim, mas agora ele andou a dizer, roubámos o gajo ao Benfica.
Sim, mas o que eu agora acho. já- Houve daqui uma já altura em que os gajos diziam. Não, mas já está. Mas sim, eu também vi, mas isto no Brasil, ou seja, a emoção dos brasileiros no Twitter também muda ali Sim. do dia para dia. É quase como a nossa, Mas é que, há, um por exemplo, nível- essa época, mesmo essa época de 2020 do All-In, há ali bons jogadores contratados, que depois, por exemplo, mesmo o Walt Schmidt, eu acho que depois os jogadores, eu acho que é, adaptam-se mal. ouvi falar desse gajo. Esse Pá, está foi na para- Alemanha, foi depois para a também se Alemanha. perdeu. Eu acho que é aquele clássico aí, nós contratamos um 10 bom, um 10 mau, um 10 bom, um 10 mau. E o Coxo Mas, está no 10 bom. Menezes, é o homem das estatísticas, está aqui de É volta. estatisticamente inevitável que ele. Não, mas eu acho que, eu acho, Depois foi Juricic. Depois tiveste Jonas. Depois foi o Walt Schmidt. Depois tiveste quem? Já nem não sei. Tiveste lembro. ninguém sequer. Agora é Coxo. não, depois no ano passado não houve ninguém porque Foi do Chalana. foi Chalana, não é? Era Não havia o número homenagem. 10. tenho Então, o ideia. Coxo, vocês escrevam. com Eu confio. Corta aqui para Eu já disse isto várias para o vezes. short. Eu não tenho muitas vezes fezadas. Mas aqui tens. Eu tenho porque Sim, vejo. Agora, claro, se o treinador não mete a jogar, pega na fezada, mas isso já não é culpa minha. A fezada Isso pode é- acabar sim, se for vendido ou um Eu bocado estou a assim. Agora, falar tu de achas que darem se ele- 20 jogos seguidos naquela posição e depois vamos ver. Não é tipo Eu jogar lá de concordo, meia hora. eu apoio. Aí ninguém venha a dizer. É uma fezada Eu que espero eu para tenho. ver. Do que eu vejo do gajo, eu acho que a equipa pode crescer à volta dele. Não como o Enzo. O Enzo acho que é o tipo de jogador. O Enzo era espetacular. O Enzo é de qualidade, custa-me dizer isto, mas de Mas qualidade olha o individual é o contexto. melhor gajo que eu vi. Olha o Enzo no Chelsea. É isso, mas é Exatamente. eu Ali concordo. mirrado, Pá, triste. o futebol, então hoje em dia é 100% isso. Sim, é, depois ele- falhas o Enzo, do por contexto, exemplo, acabou. O Enzo vai à seleção e tu voltas a ver o Enzo do Benfica, que Olha, é o um Félix. gajo que faz passos. O Félix, não, mas eu acho que Félix não teve cabeça. o Félix é o típico, é aquele típico problema do Benfica, que eu acho que é outra coisa que, lá está, estava a falar há bocado, a questão da direção, conseguir ter um papel diferente e não achar que é tudo inevitável. Que Uma hora e é, 10. uma hora e 10. Então vamos, é só acabar, depois passo a palavra. Mas é esta questão, que é, por exemplo, é explicar aos miúdos, ver um miúdo quando é jogador do Benfica, o exemplo, por exemplo, do Félix, do Renato Sanches, que são dois exemplos claros, que é, fazem meia época ou uma época no Benfica e vão-se logo embora. E ver o que é que acontece nas carreiras deles. Eu percebo que depois é aquela questão típica que diz, isso ele se lesiona e é o contrato da vida. Epá, mas calma, hoje em dia já há muitas formas também de um jogador se renovar depois de uma lesão eventual que aconteça. Portanto, é tentar o Benfica fazer esse trabalho de tu aqui vais crescer e quando fores para fora és, como o caso do Ruben Dias, estava a falar há bocado, o Ruben Dias é evidente, nem fez muitas, mas fez 2 épocas, acho eu, titular do Fez Benfica. 3. Ou 3? Fez a do Penta que não foi Penta. Fez a do... Mas essa aí ele pega a meio, não é? Ou já, mas não sei, mas Sim, pronto, 2 e entrou- meia, nem que seja, ok, mas 2 e meia épocas, 3, e a diferença é abismal para os outros. Não, basta ver, desculpa, Nuno, só dizer, de todos os jogadores que saíram do Benfica nestes últimos anos, e isso devia ser passado internamente à exaustão, o que teve mais sucesso a nível mundial foi o Ruben Foi o Dias, que ficou cá mais ficou tempo. mais tempo. Todos os outros que saíram, passado um ano, 6 meses, um ano e meio, E aqueles poucos. que não jogaram sequer. Mas o Ruben Dias tem uma mentalidade. Sim, é. Para além do que ele joga, tem uma mentalidade fortíssima. É isso, é isso. Mas tu, por exemplo, não acreditas que se calhar o Renato tivesse ficado mais 2 anos, não podia ter chegado a esse. O Renato, coitado, o Renato. Acho que ele perdeu-se, Ah, tirou pá, os 18 tirar- anos para Munique. A estás a tirar perceber? 300 mil euros para cima, um Não, eu rapaz sem, percebo, eu sem sei, mas- estrutura para aguentar aquilo e atirado aos lobos que foi Claro. para lá com os amigos todos agarrados. Claro, e Aquilo viu-se. só podia dar a geneira. É Só isso. podia dar a geneira. Coitado, ele depois não... É um É esse desperdício do caraças. E eu acho que muitas das lesões, e isto pode parecer de ridículo, mas Sim, não, muitas a vezes cabeça. as lesões dos atletas têm a ver com o estilo de vida que eles levam. Dormem mal, não treinam bem. Claro, Ah, falta de tem- cuidado com o corpo. Lá que é. E isto depois tem muito a ver. Sim, se até nós a jogar All Stars, a malta dorme mal e no dia a seguir já sente. É isto. Exatamente. Exatamente. Imaginem eles que é todos os dias ali. Mas o eles, Renato não me admirava que nada que viesse cá parar esta. Pá, não Vai me no digas pacote isso, do eu não PSG? consigo, eu não consigo É o já. que dizem essa, agora. Eu não vi. essa coisa Bom, de eu não sendo o centro de enfermagem no O Soler PSG. é Já um bom tô- jogador. Pá. o salário é bom. Mas tu Era bom gostavas de um pacote desse Não, onde o não. João Neves, por exemplo, sempre, Não, eu era qualquer completamente. Qualquer pacote, que vende, exatamente. que Envolva implica João a venda Neves. do João Neves. Eu sou contra, Nos pronto. próximos 2 anos, para mim, é um pacote Contra. de Só não merda. sou contra um pacote, que é se nos oferecerem 100 milhões, um Mbappé e o Bellingham, aí eu acho que aceito. É pá, eu não quero, é porque depois eu não. Eu estou nessa fase, pá, o João Bellingham, Neves para sim, mim. O Mbappé e o Bellingham eu convenci. Não, está bem. Não, O Mbappé, por acaso, eu não sou grande fã. Não Agora corto. vamos estar andando com uma conversa ridícula, mas o Bellingham é um grande jogador. sim, eu também. Não, e é um gajo, pá, com Tem tudo. golo e com presença e aura, pá, tem uma aura do caralho. Tem aura de jogador. E é jogador de jogos grandes, que impõe-se a Tem sério. físico, tem. Pá, foi gastar de lembrar o Zidane um bocadinho. Pois, Ainda não tem tanta classe como o Zidane, mas é um todo o terreno como E, o é, Zidane. e, tem cara, e tem na cara estampada a marca, Real Madrid. o e- gajo. completamente, É a completamente. definição de jogador a Real Madrid. Tem que estar ali. Não, mas é, pá, o João Neves para mim, já estou a passar meses para. Gajos para vender. Tino,
Não vai passar disto. Percebe? Tiago Gouveia, para mim, como estava a dizer o Tiago Francisco. Gouveia não tem valor de mercado. Mas Tiago Gouveia para fazer ficar. uns trocos, não sei. Não acredito. Já vendeste o País, já vendeste o Paulo Bernardo Exato. para o Celtic. O Jetson também dizem que vem 10 O milhões. Jetson que também não tá. vai mais Mas uns é que, Nuno, eu pauzinhos. acho que entre António Silva e João Neves vais vender. Eu não estou a dizer que eu quero, estou a dizer que eu, conhecendo a malta está lá, algum vai sair. Muito Tenho a certeza, muito da pá. parte financeira também se calhar passa por baixar salários. Não é? Pois. E Saindo o Di Maria e o Rafa, e se calhar. Pá, eu quero também- acreditar, Ou o mas João Mário. para mim seria O João histórico. Mário também é um gajo sem valor de mercado. Sim. Fala-se, vamos vender o João Mário. Tá bom, mas vais receber o quê? Não, quanto muito é. Pronto, alívio da é, massa. é alívio da massa salarial. Pode ser E... por rescisão. Mas não fazes mais valias que o João Mário. Pois mais não. valias é que Mas depois para mim, entre não- António devia ter Silva, aqueles- entre António Silva e João Neves, pá, desculpa desempotar-vos, mas algum vai sair. E eu continuo a achar, digo, Não, mas essa digo que vai justiça ser é o óbvio porque são os dois jogadores mais valiosos do. eu acho que vai ser o João Neves. Eu continuo a Neves- achar o Neves que também. vão-te vender, que é a única parte que a direção do Benfica é boa a fazer spin, vão-te vender que é inevitável e que não pudeste cortar as pernas. Tipo, eu já nessas questões de jogadores sou completamente fatalista. O João Neves, pá, é um craque, infelizmente, para mim vai-me custar horrores, porque é o jogador que, desde que eu nasci, desde que eu vejo futebol, que mais representa o Benfica para mim, pá, aquilo é uma coisa inacreditável, a aura que ele tem, mas eu acho que vai sair, acho mesmo que vão vender um dos dois. Acho que o António Silva, por causa desta época que teve, não acredito que deem o dinheiro que o Benfica quer por um central, e portanto acho que vai ser o João Neves, mas pronto, é só uma questão de feeling. Mas olhem, malta, para não nos alongarmos assim tanto, vamos fazer aqui as considerações finais e passo a bola aqui ao meu amigo Francisco, para se despedir da malta, dizes o que tu quiseres, que isto é a liberdade. Aqui não é? Tens de fazer alta definição, olha para a câmera e diz. O que é que dizem os teus olhos Vou nesta olhar para tarde? aquela agora. Assim, ó. Dizem que gostei muito de estar aqui nesta tarde em bancada jovem, com o Nuno Picado, primeira vez em vídeo, Não tão jovem. em tempo jovem, fui um jovem. expert em ser jovem, com mais experiência em ser jovem. Gosto muito de fazer parte deste projeto, 18º episódio, não é? É verdade, já somos maiores de idade, como estavas a dizer há bocado. Exatamente. E é isso. Devemos estar de volta, não sei bem quando agora, se calhar este é o último episódio durante algum tempo. Agradecer à malta que ouve e está desse lado. Qualquer feedback, nós somos completamente novatos. Qualquer coisa que nos possam dizer, nós agradecemos. E espero que a próxima época seja uma época de grandes memórias, para que também tenhamos que engolir algumas coisas que tivemos aqui a dizer. É pá, eu espero calar, mano. A sério. E pronto, passo a palavra com um viva ao Sport Lisboa e Benfica. Duarte, amigo. Vou eu. Faço das palavras do Francisco as minhas, agradecer aqui em primeiro lugar ao Nuno Picado, que eu já muitas vezes vi a ter os seus rants e a falar muito sobre o nosso Benfica, e portanto é sempre um prazer estarmos aqui, finalmente podemos também gravar em vídeo, e agradecer-lhe também por isso, porque nos ajudou aqui e montou todo o nosso setup, que nós sozinhos acho que nunca chegaríamos lá. E pronto, é um prazer estar aqui a falar sobre o Benfica. Como viram, desde a Assembleia Geral até ao Pavlidis, nós vamos a tudo, até que às vezes também não sai muito bem, mas cá estaremos também para engolir as nossas palavras, se calhar mais para a frente na época. E pronto, e comentem, deixem gosto, partilhem com os vossos amigos. Faz aquela coisa aqui, deixem Exato, like. deixem like também, é na verdade. descrição. Partilhem com amigos e amigas, e nós cá estaremos e vamos, não sei agora quando é que voltamos a fazer, mas devemos voltar e estamos sempre aqui. Sigam-nos no Twitter também. E pronto, e passo-te Nuno. a ti. Para lá passar primeiro ao Nuno. Então, depois Nuno. Não, depois eu adeus. fecho. Adeus, Aqui sim. para ti é mais um. Claro. Já. Sim. É mais um, olha, tivemos o prazer de ter aqui o Nuno. Ele diz Não, para peraí. diz, tá bem. Sigam esta rapaziada porque vale a pena. Porque vale a pena porque eu, às vezes eu tenho sonhos, eu durmo mal e tenho sonhos sobre. Nunca fiz uma intervenção, na época estávamos a falar isso em off antes de começar, nunca fiz uma intervenção, mas às vezes sonho com isso. E se fosse lá, o que é que eu diria? E o que eu diria é que nós, e já disse isto também algumas vezes, que nós não podemos ser a geração que vai deixar o Benfica menos Benfica do que era. Né? Todas as gerações que nós tivemos foram acrescentando coisas ao clube. E a nossa não pode ser aquela geração que deixa isto descambar. Nós não podemos permitir que seja isso. E portanto isso passa muito também pelos mais jovens, os mais jovens que agora esperamos com um bocadinho com a renovação dos estatutos, que passam a ter um bocadinho mais voz também naquilo que é os votos. Portanto, existe uma discrepância gigantesca, portanto possam ter mais votos, mas também possam ter mais voz. Não é?
porque normalmente estes espaços estão destinados às pessoas que vão para a televisão, que são os mais velhos, raramente são os mais novos. Sim. Depois que são as pessoas que também têm muitos seguidores na internet. Portanto, os mais novos têm sempre que esperar muito tempo para chegar a um patamar em que alguém os ouça. E, portanto, sigam esta rapaziada, porque é importante também termos outras perspectivas, porque o Benfica que precisa claramente de abrir os seus horizontes e de ouvir perspectivas diferentes. E às vezes esta diferença de idades, que deve ser andava à volta dos 20 anos, é muito interessante porque nós olhamos para os mesmos problemas de perspectivas diferentes e, portanto, muitas vezes temos respostas diferentes. Claro. Pá, pronto, agradecer ao Nuno outra vez, agradecer e fazer parte, diria agradecer, mas já nos sentimos, acho que eu falo por todos, parte desta família, que quando tivemos esta ideia dissemos sempre que, pronto, queríamos que fosse parte do Benfica Independente, porque acho que, e falando agora mais pessoalmente, acho que por todos, mas agora digo por mim, foi dos projetos que mais me aproximou do Benfica que nós aqui defendemos e acreditamos e que me leva a intervir nas Assembleias Gerais e dizer aquelas palavras, porque pronto, é tudo malta que faz isto, como me indica o nome, de forma independente e é um espetáculo fazer parte disto. Estamos a gostar muito deste projeto e tem sido com o vosso apoio e, portanto, continuar a apoiar o Típico, sigam a página, sigam o Benfica Independente se ainda não seguem. E outra coisa importante é mandarem-nos também, como o Duarte estava a dizer, sugestões, coisas diferentes que podemos fazer, se tiverem ideias, se forem jovens também, portanto, se não forem. Agradecer muito, malta, mais um programa, agora havemos ver, não sei quando, mas pronto, depois acabamos Um de até ver. já. Um até já, não é um adeus, é um até já. E olhem, e depois vamos também falar sobre isso, provavelmente vão haver mais Assembleias Gerais por causa dos estatutos, mas estaremos atentos. Mas agradecer outra vez, agradecer ao Nuno, um grande abraço e viva o Benfica! Viva!